Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 331. O sino do elevador tocou quando a porta se abriu. Kim saiu para o canto interno do átrio central do ministério, térreo. Esticou as pernas na ponta dos pés. O ministério, como sempre, estava cheio de pessoas entrando e saindo, cuidando de suas ocupações diárias em meio a uma multidão de pessoas igualmente ocupadas. Ele olhou para trás e viu a porta do elevador se fechar. Tinha acabado de dar o último de seus 3 dias de Nien, realizados bem no coração do ministério, no escritório do Departamento de Educação Mágica, reformado para ser um centro de exames. Ele tirou um pedaço de pergaminho do bolso. Era o cartão de admissão a ser mostrado ao segurança para visitar o ministério durante o período de exames de 3 dias, que olhou fixamente para o pergaminho impresso. Com isso, ele finalmente havia encerrado sua educação em Hogwarts. A etapa de 7 anos de sua vida havia terminado. O castelo, o Wade, os cofres amaldiçoados, a sala precisa, o Wade, as salas de aula, os jardins. Tudo havia parado completamente, ponto final. A única coisa que faltava era receber seu certificado de Nien e seu diploma de pós-graduação. Ah, quem é você? Enquanto guardava o pergaminho enrolado de volta no bolso, Kim ouviu a voz chamando-o. Virou-se para a fonte e viu James Potter, com a vestimenta típica de Auror. Um terno sem o sobretudo, casaco que o acompanhava, pois era o auge do verão. Auror Potter, disse Kim em saudação. Sabe, James franziu os lábios e os olhos. Posso contar nos dedos de uma mão as pessoas que me chamam de Auror Potter ou Auror James fora do contexto formal. Agradeço por usar o título apropriado e tudo, mas pode me chamar de Sr. Potter ou Sr. James, se quiser. Virou um hábito, disse Kim com um sorriso educado. Vou manter isso em mente daqui para frente. James sorriu. Então, o que te traz ao ministério hoje? Acabei de terminar meus NEMS, na verdade. O último. Ah, é mesmo. Lembro de ouvir que eles estavam realizando os NOMS e os NEMS no ministério. Vi os caras do Departamento de Educação correndo por aí. Esses caras só estão acostumados a cuidar de WOMBATS no ministério. Kim assentiu. Os examinadores fiscais teóricos estavam realmente irritados e nervosos perto dos alunos de Hogwarts. Eles claramente não estavam acostumados a lidar com alunos da escola. Harry estava pulando de alegria quando recebeu a carta oficial informando que suas provas haviam sido canceladas. Até a Ivy ficou aliviada por ter que fazer provas. Acho que a Hermione a deixou animada com as provas, riu James. Ele sorriu e olhou Kim de cima a baixo. Então terminei Hogwarts. Isso é um grande negócio. Ouvi de Lilian que você foi nomeado monitor-chefe, o que significa que Dumbledore vai assinar a recomendação para você. E acredite, isso realmente abriu as portas. Abriu as portas para mim, para o escritório dos Aurores. Quais são seus planos para o futuro, filho? Kim conteve um gemido. Não tinha certeza se James sequer pensaria na palavra filho, enquanto estivesse perto dele se soubesse que estava namorando a filha. Principalmente se soubesse a história exata do relacionamento. Tem um estágio marcado, começando no ano que vem. Enquanto Kim dizia isso, um pau latejou em sua cabeça. Ah, merda. Preciso escrever para o Sr. Alan. Bem, ele pode esperar alguns dias. Ele está na praia, de qualquer forma. Ah, em quê? Feitiços, transfiguração, defesa ou talvez poções. Magia mental. James ficou visivelmente surpreso com a decisão de Kim de continuar seus estudos. Você quer se tornar um curador mental? Não, nada disso, disse Kim. Moro no topo de um enorme conglomerado e, portanto, sou um bem muito valioso para qualquer um que queira se apropriar da riqueza da minha família. É fundamental que minha mente esteja bem protegida, não apenas para o bem da minha família, mas também para o bem de uma população considerável do mundo. James finalmente demonstrou uma expressão de compreensão, mas então Kim percebeu qual era a surpresa inicial. A magia mental, ou pelo menos a oclumência, era uma habilidade extremamente valiosa para qualquer um que quisesse proteger a mente, e era perfeitamente justificável aprender essa habilidade, até mesmo se destacar nela, e admirável se tornar progressivamente melhor nela. Mas o outro lado da magia mental, que não se aprofundava na parte de proteção, vinha com o estigma associado. As pessoas eram naturalmente avessas ao indivíduo que sabiam que podia ler suas mentes. Mas mesmo sem isso, eu adoraria aprender mais sobre magia mental, disse Kim com um sorriso de desculpas. Conhecer o interior e o exterior da mente é o primeiro passo para me conhecer melhor, não acha? Apesar do estigma, que não tinha o menor problema em contar às pessoas sobre suas intenções de aprender magia mental. Mesmo que fosse o pai de sua namorada, especialmente se fosse o pai dessa namorada. Houve um silêncio entre os dois, então Kim decidiu mudar de assunto. Soube do ataque ao transporte da prisão. A última notícia que tive foi que a investigação ainda estava em andamento. Há alguma nova pista sobre isso? James balançou a cabeça com os lábios franzidos. Não posso divulgar nenhuma informação. A investigação ainda está em andamento. Que não precisava de fatos. A expressão do Auror Sênior revelava a verdade não tão desfavorável da situação. Parecia que o ataque noturno tinha sido um pouco bem sucedido demais. O Lorde das Trevas ao menos apareceu? Desta vez, ele obteve uma resposta na forma de um aceno compacto de cabeça. Kim tinha muitas outras perguntas a fazer, mas parecia que se perguntasse mais alguma coisa, só serviria para desanimar o Auror. Sabe, acho que você se encaixaria perfeitamente no escritório de Aurores, disse James de repente, com os olhos brilhando enquanto encarava Kim. Você disse que vai para o seu estágio no ano que vem, certo? Que tal deixar de lado a ideia de ser Auror até lá? Ele se aproximou. Tenho certeza de que você vai gostar, eu até me tornarei seu mentor. Não subestime estar sob o comando de um Auror Sênior como eu. Isso traz muitas vantagens, que tal? Kim deu um passo para trás. A explosão repentina de entusiasmo foi um pouco repentina demais.
Ele teve até certeza de ter ouvido o murmúrio de que aquilo bastaria para uma promoção. Antes que Kim pudesse dizer uma única palavra em resposta, uma voz rosnante falou atrás dele. O que é isso, Potter? O gabinete dos aurores não caiu o suficiente para agir como uma pavão fêmea abrindo suas penas para acasalar. Kim se virou e se viu diante de um olho mágico artificial azul elétrico em um rosto cheio de cicatrizes que o encarava. Ele encarou o homem apropriadamente chamado de Alastair Olho Tonto, Moody. O homem tinha um olho bom, cicatrizes grisalhas e um pedaço do nariz faltando. O veterano auror tinha até sua outra marca registrada, a perna de pau que parecia a garra de um animal feroz. Na verdade, é o macho que tem a pluma, não a pavoa ou a pavoa fêmea. Kim voltou a olhar para a jovem ao lado de Alastor Moody. Ela tinha um rosto pálido em formato de coração e olhos escuros e brilhantes, com cabelos curtos e espetados, de um tom rosa chiclete, que enquanto Moody falava, se transformavam em mechas violetas na altura da cintura com detalhes em vermelho. Bah, pavão pavoa. Tanto faz, disse Moody irritado. O escritório dos aurores deveria ser o objetivo, o topo do pico da montanha, não uma vagabunda de beira de estrada que você pode pegar por uma noite e esquecer na próxima. Você está fazendo parecer que eu sou uma prostituta, disse James. Você também pode estar. Kim ouviu os dois conversando com o ouvido, mas sua atenção estava focada no companheiro de Moody. O quê? Ela perguntou. Sou Kim West, disse ele. Você é ninfadora Tonks. Tonks estreitou os olhos, seu sotaque vermelho ficando mais escuro. Meu nome é Tonks, só Tonks. Você sabe meu nome, então deve saber. Bem, você não está escondendo isso particularmente. Quando Kim estava no primeiro ano, Tonks estava no sétimo. Naquela época eles estavam em dois mundos diferentes, então ele nunca teve qualquer interação com Tonks. A maioria era passando por ela de passagem. E daí? Você quer que eu fale com alguém? Kim deu de ombros, na verdade não. Só estava pensando se você faz de um jeito diferente do meu. Seu cabelo, que era preto azeviche até a raiz, de repente ficou mais volumoso e ganhou um tom azul marinho. Os olhos de Tonks se arregalaram e os dois aurores que discutiam ficaram em silêncio. Os 3 pares de olhos se voltaram para Kim enquanto ele falava com Tonks. Talentos naturais como você me fascinam, Kim disse, combinando a cor do cabelo de Tonks e até mesmo o tom de pele dela, que clareava um pouco enquanto falava. O processo é o mesmo? Ou as habilidades concedidas pela própria natureza são de alguma forma melhores do que as que criamos? Se eu pudesse descobrir como essa sua magia instintiva funciona, eu seria capaz de aprimorar minhas habilidades. Vê, você é um metamorfomago? De jeito nenhum. É que copiar o que você faz não é tão difícil quanto você pensa. Mas devo dizer que, ao contrário de você, não consigo fazer isso instintivamente sem pensar. A perna de pau de Moody estalou contra o chão do ministério enquanto ele mancava em direção a Kim. Seu olho mágico girou em direção a Kim, observando de cima a baixo. Rapaz, você está mentindo sobre não ser como a moça? Perguntou Moody. Por que eu precisaria mentir? Disse Kim, a cor sumindo dos cabelos enquanto eles voltavam ao preto original. Não me serve de nada esconder algo assim. Moody cantarolou. Ele olhou para Kim como se tentasse desvendar seus segredos. Então recuou, mas seus olhos ainda estavam focados em Kim. Bem, Kim bateu palmas. Por mais que eu gostaria de falar com vocês, pessoas muito interessantes, acreditem, eu gostaria de ter algumas conversas longas com todos vocês. Mas tenho que ir hoje, talvez em outro momento. Ele acenou para James e depois para Moody e Tonks antes de ir embora. Retiro o que disse, Potter, disse Moody. O que? Se você conseguir colocar esse rapaz na força policial, você poderá ser uma garota pavão? Apenas pavão. Vou me prostituir para o garoto se conseguir que ele se junte à polícia. Tonks e James pareceram surpresos. Eles olharam para as costas encolhidas de Kim. Isso é surpreendente vindo de você, Moody, disse James. Aquele rapaz nunca sacou a varinha, disse Moody, e no entanto, ele era capaz de fazer tudo o que Tonks fazia, ou pelo menos parte disso. Se ele conseguia fazer isso sem uma varinha, imagine o que ele conseguiria fazer com uma. Se o que estou pensando for verdade, então poderíamos estar diante de um futuro Dumbledore. James respirou fundo e Tonks engasgou. Ou talvez outro Lorde das Trevas. Moody. James franziu a testa. Isso não é demais? Ele é um sangue puro, correto? Nós dois também. O que? Ele é jovem e impressionável, interrompeu Moody, e ao contrário de você, não fazia parte de nenhuma facção. Ele é um West, acima das facções, mas não separado delas, poderia ser rebaixado a uma. A questão é qual, ou talvez a outra. Os dois olhos de Moody se fixaram em James, mas não houve mais nenhuma palavra. Ele se virou para Tonks e resmungou. Vamos, moça. Vamos para o campo. Não os poços. James se despediu rapidamente de Moody e Tonks e correu para a entrada do ministério, tendo sorte de alcançá-los bem na entrada. Kim, que se virou e viu James correndo em sua direção. Sim, perguntou. Você gostaria de vir jantar comigo? O que? Capítulo 332. O espaço se contorceu e se distorceu como as rugas de uma velha bruxa. Ouviu-se um estalo, e Kim apareceu atrás de uma árvore perto do portão da pequena comunidade de Godric Hollow. Ele olhou ao redor em busca de uma residência não mágica na cidade híbrida. Ao ver que não havia ninguém à vista, saiu da sombra da árvore e caminhou em direção ao portão sob o disfarce de um feitiço de invisibilidade. Seria um incômodo encontrar um residente não mágico e se envolver em uma conversa que não levaria a lugar nenhum, terminando em um feitiço de confusão ou obliviação.
A pequena cidade era a mesma de antes, com a igreja da cidade espremida entre a praça e o cemitério, e metade das casas escondidas da vista dos moradores desavisados que continuavam a viver suas vidas em uma cidade que parecia não ter nada de extraordinário. Mas hoje, Kim pôde ver algo fora do comum. Ele passou a olhar pela rua pavimentada em que se encontrava. Kim conseguiu distinguir vários indivíduos que normalmente não deveriam estar ali. Alguns estavam escondidos sob um feitiço de invisibilidade, e embora Kim não conseguisse dizer exatamente quem eram, conseguia identificar claramente suas posições. Havia poucos fisicamente escondidos em vez de invisibilidade mágica, embora essas pessoas tivessem feitiços repelentes de trouxas lançados sobre elas. Kim fez uma imagem mental do entorno com as pessoas que viu, e elas pareciam estar estrategicamente posicionadas ao redor de seu destino. Kim chegou ao seu destino, a Casa Potter. Ele observou a casa aconchegante, muito mais espaçosa por dentro, a alguns passos de distância. Ele sentia uma forte proteção na propriedade, sentia sua proteção, uma espécie de égide na propriedade. E ver que a Casa Potter estava protegida por sua proteção foi um alívio para Kim. Ele pensou por um segundo se deveria verificar se havia uma proteção Goblin, que ele pessoalmente recomendou que fosse instalada ao lado da égide, mas decidiu não fazê-lo, caso alertasse os proprietários sobre violação. Antes de cruzar a barreira da enfermaria, ele deu um tapinha de leve na frente do colete sem mangas, e todas as suas roupas se ajeitaram. Caminhou até a porta e bateu com a aldrava acoplada. A espera entre a batida e a porta se abrir não foi longa, mas para Kim pareceu terrivelmente longa e surpreendentemente curta, tudo ao mesmo tempo. Isso lembrou da vez em que visitará a casa de Daphne pela primeira vez depois que começaram a namorar. Ele fora encurralado por Sophie Greengrass, que segundo lhe disseram, não estaria presente durante sua visita. Não, estou preparado desta vez, pensou ele e se endireitou. E eles não sabem que estou namorando a filha deles. Ouviu-se um leve som de passos antes que a porta se abrisse e Harry Potter aparecesse. Na hora certa, ou... Harry olhou para o relógio pendurado ao lado da porta. Ah, você chegou 5 minutos adiantado. Não é de se espantar que a mamãe tenha enlouquecido de repente. Devo voltar depois de um tempo? Você pode fingir que foi o leiteiro ou algo assim. Ou podemos simplesmente esperar aqui e conversar até que alguém venha nos procurar. Isso também está bom. Você realmente esperava que alguém acreditasse nessa história do leiteiro? Ei, eu estava sendo educado. O que importa é o sentimento. Que tipo de leiteiro vem à noite? Do tipo imaginário, é claro. Recebemos nosso leite de manhã através da coruja. Um contratempo na entrega, então. Acontece, sabia? Temos leite hoje. Um pacote extra por serem clientes tão fiéis. Um pouco de reconhecimento do cliente pode fazer toda a diferença. Fidelidade à marca e tudo mais. Mas não tenho leite para mostrar. Você estava com sede e bebeu. Uma garrafa inteira? Você é um menino em crescimento. Consegue engolir uma garrafa inteira. Pode até chegar à sua altura. Ei, eu ser mais baixo que você não significa que eu seja baixo. Você é muito alto. Nunca disse nada sobre você ser baixo. Isso era tudo você, cara. Você simplesmente não quer admitir que sua sugestão foi boba. Não tenho ideia do que você está falando. Enquanto Kim e Harry conversavam na porta, uma voz vinda de dentro da casa Potter os interrompeu. O que vocês dois estão fazendo aí na porta? Entrem e fechem a porta antes que os mosquitos entrem. Harry se virou, e Kim se inclinou para o lado para dar uma olhada em Hermione Granger espiando de um cômodo. Ah, você também está aqui, disse Kim. Vou passar a noite aqui, disse Hermione. O Rony também está aqui. Que legal, disse Kim. Antes de entrar na casa, virou-se para o lado de fora e acenou para as pessoas escondidas com um sorriso, que claramente haviam se movido de seus lugares iniciais quando ele se revelou na porta da casa Potter. Para quem você está acenando? Perguntou Harry. Para o leiteiro, é claro. Isso ainda está acontecendo? Kim seguiu Harry e Hermione até a casa Potter. Eles o levaram até o que ele se lembrava ser o salão, onde encontrou os outros dois do Esquadrão Dourado esperando por ele. Boa noite, vocês dois, ele disse sorrindo. Ron assentiu em cumprimento, enquanto Eve respondeu com boa noite, acompanhado de um sorriso radiante. Kim continuou sorrindo sem franzir a testa. Será que ela tinha se esquecido da conversa que tiveram? Quando James convidou Kim para jantar, ele imediatamente comunicou-se com Eve por Magifax. Mas o problema era que após o ataque a Hogwarts e a ameaça iminente de Voldemort, os filhos de Potter não tinham permissão para sair de casa sem a supervisão de um adulto. Isso significava que Eve, que não podiam se encontrar pessoalmente, poderiam ser pegas se continuassem usando o Magifax. Foi Eve quem resolveu o problema antes mesmo de Kim mencionar. Acontece que ela estava pensando em como se comunicar melhor com Kim. Ela aprendeu a fazer os espelhos de mão que James e Sirius usavam em seus dias em Hogwarts. Ela enfeitiçou 2 espelhos de mão, algo que ela podia fazer facilmente sem ser notada pelo rastro de uso de magia por menores em sua varinha, já que estava dentro de uma casa mágica, e uma fortemente protegida. Para manter os espelhos em segredo, Eve desistiu de mandar o espelho para Kim por coruja e em vez disso, sorrateiramente o deixou cair em um canto marcado de Godric Hollow, de onde foi pego por Polly, que o transportou para Kim com apenas 3 pessoas sabendo da existência dos espelhos gêmeos. Seu pai me convidou para jantar na sua casa, disse Kim, surpreso por ter um espelho de 2 faces em sua posse logo após o dia em que recebeu o convite para a casa Potter. Ele nem tinha contado para Eve, pelo menos até agora. O quê? Eve exclamou e imediatamente se sentou na cama. Como? Quando isso aconteceu? Ontem, disse Kim, bagunçando a parte de trás da cabeça. E eu aceitei. A Eve parecia surpresa e perdida nas palavras ao mesmo tempo. Disse Kim. Ele poderia ter recusado educadamente a oferta, mas se tivesse feito isso, não teria conseguido encontrar Eve durante o verão. Claro, mesmo que Eve não tivesse tomado a iniciativa de enviar os espelhos retrovisores, ele teria feito algo parecido. Mas se encontrar pessoalmente era algo que ele queria fazer, mesmo que fosse só uma vez.
Então precisamos conversar sobre como agir na frente da sua família, ele disse. Isso se você quiser manter isso escondido. Ivy assentiu. Ela ainda não estava pronta. Eles tinham acabado de começar a namorar. Digo que devemos agir normalmente, como da última vez que visitei. Acho que isso seria ótimo. Você quer dizer, você chegando de repente e eu puxando meu cabelo, imaginando se você faria algo horrível. Você e eu temos memórias muito diferentes daquele dia. Foi muito divertido para mim. Bem, não era para mim. Mas concordo em agir como se fossemos amigos. Concordo. Então está decidido. Era assim que Kim se lembrava da conversa entre eles. Mas aquele sorriso no rosto de Ivy definitivamente não era algo que pudesse ser classificado como normal. Ela conseguia sorrir, mas era um pouco brilhante demais. E, para ser sincero, ele não se importava. Harry e Hermione sentaram-se em uma poltrona tripla. Ron estava largado em uma poltrona simples, com os pés apoiados em um apoio. Ele se virou para outra poltrona simples na sala, mas seus olhos encontraram Ivy, que batia levemente no espaço vazio ao lado dela na poltrona dupla onde estava sentada, que olhou para ela por um momento antes de se sentar no lugar que ela pediu. Onde está a senhora Potter? Gostaria de cumprimentá-la, disse ele. Mãe, chamou Harry. Aqui está aqui. Ele se virou para Kim. Ela deve estar aqui. Auror. Senhor Potter. Na cozinha com a mamãe, provavelmente. Kim assentiu. Ele observou Hermione e Harry se levantarem no sofá e se aconchegarem. Eu ouvi falar de vocês dois ficando juntos, disse ele. Parece que era verdade. Ele estava ocupado com seus problemas internos e tentando descobrir com quem estava saindo e com quem não estava no topo da sua lista de prioridades. Que olhou para Rony e o viu observando o casal com o canto do olho. Ele estendeu uma sonda de legilimência macia como uma pena, e a sensação de ciúme verde ecoou pela sonda. Parecia que o Weasley residente não estava nada animado com a reunião dos seus melhores amigos. Como é a vida depois de Hogwarts? Perguntou Harry, que recuperou sua magia e se virou para responder. Não sei. Para ser sincero, tenho estado em casa, sem fazer nada de especial. Parecem férias de verão como qualquer outra. Acho que saberei quando embarcar no expresso de Hogwarts no dia 1º de setembro. E vocês? Alguma ideia para o último ano? Vamos tentar a Copa de Quadribol, disse Ron confiante. Harry assentiu. A Grifinória vai vencer, não há dúvidas. Um sorriso apareceu em Kim enquanto ele abaixava a cabeça para escondê-lo. O quê? Perguntou Ron. Kim balançou a cabeça com um sorriso ainda no rosto. É sobre quadribol. Então ele provavelmente se lembrou de algo que Carmichael disse, e respondeu enquanto olhava para Kim. Rony e Harry se inclinaram para a frente. Harry imediatamente perguntou. O que ele disse? Nada, ele não disse nada, mas ele fez algo que eu pessoalmente achei hilário. Ron e Harry trocaram olhares antes de se virarem para Kim com uma pergunta nos olhos. No dia em que a Corvinal ganhou a taça de quadribol, Ed meio que comemorou. O que você quer dizer? Ele meio que gravou seu nome na taça de quadribol. Bem, para ser mais preciso, ele escreveu, Ed Carmichael, o verdadeiro campeão. Disse que todos os pares de olhos na sala se arregalaram, e quero dizer, realmente gravou. Ele garantiu que não fosse possível desfazer a gravação. Precisamos comprar uma nova taça de quadribol, disse Harry imediatamente, enquanto Ron estava boquiaberto. Você sabe melhor do que eu que a taça de quadribol é uma tradição, tem um longo legado. Não acho que MC Gonagal a substituiria, mesmo com o nome do Ed nela, disse Kim com um sorriso no rosto. Ele me disse que se arrependeria de não ver a expressão no seu rosto quando você a visse. Acho que estraguei sua surpresa, mas pelo menos agora posso contar ao Ed minha experiência pessoal sobre isso. Um sino tilintou dentro da casa. Parecia algum tipo de indicador, pois Kim sentia que o som continha um toque de magia. Kim se virou para Ivy. Isso foi. Alguém passou pelo flu, ela disse. Ouviram-se passos pesados no corredor ao lado da sala de estar. O som foi se aproximando até que a fonte entrou na sala na forma de Sirius Black. O Auror Sênior focou diretamente em Kim e suspirou. Você realmente deu um susto em todo mundo, garoto. Capítulo 333. Você realmente assustou todo mundo, garoto, disse Sirius Black enquanto tirava o pó de flu de sua jaqueta. Como assim? Perguntou Kim. Não seja tímido, garoto. Sirius riu despreocupadamente, mas a curva de seu sorriso era modesta, e havia um brilho de seriedade em seus olhos cinzentos. Você sabe do que estou falando. Não acho que um simples aceno de mão seja motivo para pânico. Não seria se o destinatário estivesse esperando uma, mas não estava, não é? Em minha defesa, eles não estavam bem escondidos. É o que você diz, mas eles levaram um susto quando você apareceu de repente. O Esquadrão Dourado olhou de Kim para Sirius, confuso com a conversa em andamento, e interrompeu pedindo para participar da conversa. Mas antes que Kim ou Sirius pudessem explicar, James e Lily Potter entraram na sala. Você viria hoje, Sirius? Perguntou Lily, surpresa. O que eu faço? Acho que não temos comida suficiente para mais uma pessoa. Está tudo bem, querida. Temos ração para cachorro. Tenho certeza de que o Padfour ficaria satisfeito com isso, disse James, sorrindo. Haha, comida de cachorro, haha, disse Sirius para James. Você não conseguiu pensar em nada nem remotamente engraçado, né? Achei muito engraçado, disse James. Foi hilário, Sirius, Harry comentou, compartilhando sorrisos idênticos com seu pai. Eu sabia que deveria ter arranjado um euzinho, resmungou Sirius. Pelo menos eu não deveria ter sido marcado 2 vezes assim. Lily suspirou com as palhaçadas de Sirius, James e Harry antes de perguntar. Você deveria ter nos avisado que viria. Eu teria me preparado adequadamente. Deixe-me ver se consigo fazer algo com as sobras. Tudo bem, você não precisa fazer isso, disse Sirius. Eu não vou ficar para o jantar, eu nem ia vir hoje. Fez alguma coisa no escritório? Perguntou James. Sirius balançou a cabeça. Ele cutucou Kim com o queixo. Seu pequeno convidado surpreendeu as pessoas lá fora.
Se você não tivesse contado que teria um convidado e que Harry conversou com ele na porta, as coisas poderiam ter corrido mal. James e Lily se viraram para Kim, que apenas deu de ombros. Como eles não o perceberam? Perguntou James. O tom alegre foi substituído por um tom sério. Sirius se virou para Kim e perguntou: você quer levar isso, ou eu devo levar? Eu estava sob um feitiço de invisibilidade, disse Kim. Quer dizer, eu não ia andar por uma vila híbrida como esta sem algum tipo de disfarce para manter os não-mágicos longe. Teria sido problemático se um sujeito excessivamente amigável decidisse puxar conversa. Justificado, James se virou para Sirius. Eles deveriam tê-lo detectado. Eu sei, vou planejar algumas melhorias e garantir que isso não aconteça novamente. Mas estou surpreso que você tenha conseguido detectá-los, disse Sirius a Kim. Nem todos eram tão óbvios. Kim cruzou as mãos. Acho que alguns deles não levaram sombras e distorções em consideração ao projetar. Meus olhos perceberam a leve artificialidade, e então comecei a procurar por mais, tornando as coisas mais transparentes para mim. Mas acho que se eu não estivesse procurando por eles, seria ótimo se os pontos fracos fossem fortalecidos. Mas esse é o problema. Aqueles que vêm disfarçados estarão procurando por esses elos fracos, disse Lily, franzindo a testa. Sirius, por favor, garanta que isso não aconteça de novo. James, você também. Que olhou para Sirius. Parecia que ele estava encarregado da proteção da casa Potter. Ele sentiu um puxão no braço. Virou-se e encontrou Eve perto o suficiente para distinguir a vibração e o padrão em seus olhos esmeralda. Ah, estou realmente consciente dela, pensou ele. O que está acontecendo? Ela perguntou. Encontrei pessoas do lado de fora da sua casa, escondidas sob feitiços de invisibilidade e feitiços repelentes de trouxas, e as avistei. Parece que estão de olho na sua casa para se protegerem. Ele se virou para James e Sirius. São aurores? Desculpe, garoto, não sei dizer, disse Sirius piscando. Então, aurores que fazem parte da Ordem da Fênix, pensou Kim. Tem gente do lado de fora da nossa casa, exclamou Eve surpresa, junto com o resto do Esquadrão Dourado. Parecia que eles não sabiam que estavam sendo vigiados. Faz sentido, disse Hermione, ter pessoas vigiando, claro. Kim concordou. Ao contrário do público em geral, aqueles ligados à Ordem da Fênix estavam bem cientes, e aceitavam, o retorno de Voldemort. Era natural que houvesse pessoas posicionadas do lado de fora da casa Potter. Kim podia até imaginar que se tivessem a chance de examinar as proteções Aegis, seriam as melhores e estariam conectadas ao serviço de emergência do DMLE. Ele olhou ao redor, também se perguntando se havia uma porta do labirinto escondida em algum lugar do salão. Tinha certeza de que os Potter tinham uma. A situação, no entanto, fez Kim se perguntar se os Potter haviam perdido a confiança no feitiço Fidelius. Ter sido traído por alguém que consideravam seu confidente mais próximo foi um golpe emocional que a maioria das pessoas não quer enfrentar nunca mais. Então Kim não criticou os Potter por serem avessos ao uso da proteção que lhes prometera segurança, mas resultara na perda de familiares queridos. Ou talvez haja outro esconderijo sob o Fidelius, pronto para qualquer momento. Kim olhou para os três adultos, imaginando se eles sabiam a localização do local hipotético. Kim esperou silenciosamente enquanto os adultos revelavam os arranjos de segurança ao redor da casa Potter. A conversa foi curta e apenas uma visão geral aproximada, já que Kim estava presente na sala. Certo, chega de falar nisso, temos um convidado conosco hoje. Lily encerrou o assunto. Então vou indo, disse Sirius. Te vejo amanhã, companheiro. Não, agora que vocês estão aqui, fiquem para o jantar, disse Lily. Vou resolver alguma coisa. Ela se virou para Kim. Olhe para mim, querido. Vocês estão aqui há um tempo, e nem sequer lhes oferecemos nada para beber. Lançou um olhar penetrante para os filhos. Está tudo bem, senhora Potter. O convite para o jantar de hoje me dá outra chance de experimentar sua comida fabulosa. Não esqueci o sabor da última vez que estive aqui, disse Kim educadamente. Suas palavras tiveram o efeito pretendido de aumentar instantaneamente seus pontos de afinidade e simpatia por Lily. Da última vez, ele fizera isso apenas por diversão, mas desta vez os riscos eram altos, e ele precisava que os pais Potter se apaixonassem por ele. Preciso me tornar o filho que eles nunca tiveram, pensou Kim enquanto se levantava e pegava uma caixa do tamanho de uma caixa de fósforos. Ele a ampliou até o tamanho original e a entregou a Lily. Este é só um pequeno presente de agradecimento por me convidar para jantar hoje. É um conjunto de frios e queijos curados, e tem uma garrafa de vinho do meu avô dentro. Que não deixou de notar os olhares que James e Sirius trocaram quando ele mencionou seu avô. Nossa, você não precisava trazer nada para nós, disse Lily, aceitando a caixa. Kim continuou sorrindo educadamente. Seu jogo de presentes era forte. Isso resolve o problema do jantar, disse Sirius sorrindo e fazendo sinal de positivo para Kim. Sirius, já preparei feijão no fogão para você, disse Lily enquanto enviava o presente de Kim para algum lugar dentro da casa. Achei que você ficaria bem com feijão na torrada. Você ficou aqui parado o tempo todo em que eu estive aqui. Mágica, bobo. Vamos lá, aqui em casa não desperdiçamos comida. Mas eu não quero comer feijão com torrada. Você não é mais uma criança, Sirius. Não haja como tal. A pequena brincadeira entre Lily e Sirius parecia afastar o leve peso causado pela situação de proteção por trás e trazer um clima leve e brilhante, adequado para quando houvesse visitas. Enquanto se dirigiam ao refeitório, Eve esbarrou sutilmente em seu ombro. Ela sorria quando ele a olhou, visivelmente feliz com a performance de Kim. E o que Kim poderia dizer? Às vezes, ele vivia para impressionar. A mesa de jantar estava posta com uma bela variedade de comida apetitosa. Havia 3 cadeiras em cada extremidade da mesa e uma em cada cabeceira. Kim podia sentir que a mesa havia sido expandida e que 4 das 8 cadeiras eram conjuradas cópias de uma única cadeira, das 4 reais, feita com o feitiço geminil.
Kim sentou-se em uma cadeira de canto ao longo de uma das extremidades e, novamente, para sua surpresa, Eve sentou-se na cadeira ao lado dele, na extremidade da mesa. Ele não se importava com Eve sentada ao seu lado, mas o plano não era não parecer suspeito? Ele pensou que ela se sentaria ao lado de Hermione, que havia sentado em uma cadeira do lado oposto, com Harry sentado ao seu lado. No final, Kim, Eve e Sirius sentaram-se ao longo da mesa. Lily sentou-se em uma cadeira na cabeceira da mesa, ao lado de Kim, com James sentado diretamente em frente a Kim. Harry e Hermione sentaram-se ao lado de James. Por fim, Rony sentou-se na outra cabeceira da mesa. A comida parece incrível, Sra. Potter, disse Kim com elogios irrestritos. James, que estava sentado à sua frente, revirou os olhos sorrateiramente. Parecia que seria uma repetição do ano passado. Sabe, fiquei surpreso quando James me disse que olho tonto queria que você se juntasse à força, disse Sirius à mesa. Moody não acredita em recrutar pessoas para o gabinete de Aurores? Ele acredita que o mínimo requisito para um aspirante a Aurora é que ele se candidate por conta própria, sem qualquer persuasão. Então, eu não acreditei quando soube disso. Olho tonto disse o quê? Harry exclamou enquanto a comida caía do garfo. Acredite ou não, mas aquele Moody até comparou que aqui com Dumbledore, disse James, acrescentando a conversa. Isso fez com que todos na mesa se arregalassem. A comparação com o alvo Dumbledore era um grande elogio, mas esse elogio era elevado a outro nível quando vinha de alguém como Alastor Moody. Tenho certeza de que ele estava brincando, disse Kim. O Moody não brinca, garoto, riu Sirius como se estivesse ouvindo uma piada engraçada. Mas falando sério, por que você não experimenta o programa de treinamento para Aurores? Tem algumas vantagens ótimas, e acho que você vai se divertir muito lá. Eles até te pagam só para participar do treinamento. Ki bufou internamente. Ele sabia que o treinamento para Aurores era um programa notoriamente difícil. Longas horas. Nenhuma flexibilidade entre vida profissional e pessoal e padrões que faziam até os mais talentosos da turma se verem correndo de um lado para o outro tentando acompanhar o programa. Era como um jovem médico iniciando sua residência, trabalhando horas suficientes para ganhar um salário hora baixíssimo, mesmo com seus altos salários. Que não estava interessado, então ele iria se juntar a algo que o transformaria em algo que dominaria sua vida. Certo, é isso? Você está deixando ele desconfortável. Lily se virou para Kim. Se bem me lembro, o professor Flitwick me disse que você está planejando se dedicar à pesquisa mágica. Mas estou confusa sobre qual área você pretende seguir. Estou mantendo minhas opções em aberto, disse Kim. Na verdade, quero cursar tudo, de transfiguração à herbologia. Precisarei de conhecimentos variados se quiser me dedicar a magias avançadas como alquimia. Assim como Dumbledore, comentou Sirius. Lily não lhe deu atenção. Isso é admirável, Kim. Até Eve pretende se dedicar à pesquisa mágica. Ela está começando com magia de proteção, o que a levará a buscar maestria tanto em feitiços quanto em runas. Disse ela com orgulho nos olhos enquanto olhava para Eve. Eu sei, disse Kim, virando-se para Eve. Eu estava lá quando Eve conversou com a professora McGonagall sobre suas matérias de Nien. Visar proteção em vez de feitiços e runas individualmente demonstra um comprometimento que eu respeito imensamente. Eve parecia estar consciente da atenção repentina, ou talvez tenha sido por causa de Kim que ela abaixou a cabeça em vergonha, mas como que estava ao lado dela. Ele podia ver um sorriso florescendo em seu rosto. Abaixo da mesa, de repente, ele sentiu a mão de Eve entrelaçar-se à sua. Kim se conteve para não reagir. Sabia que Eve Potter era ousada, mas agora isso se confirmava. Ah, olha você, todo igual, que fofo, disse Sirius, erguendo as sobrancelhas para Kim e com um sorriso no rosto. Kim sabia o que Sirius insinuava. Só se ele soubesse. Foi então que Ron entrou na conversa. Parecia que ele entendia o que Sirius estava insinuando enquanto falava. Kim está saindo com Daphne Greengrass. Capítulo 334. Ah, Greengrass, você disse. Greengrass. Sophie Greengrass. Sirius se inclinou para frente para lançar um olhar sorridente para Kim. É a filha da Sophie. É ela, não é? É. Ou se ela é tão bonita quanto a mãe, então você tem um porém, garoto. Ele se recostou na cadeira e cruzou os braços com um olhar distante. Eu ainda me lembro. Tentei ir atrás dela quando estávamos em Hogwarts. Uma Grifinória e uma Sonserina. O amor proibido bem na minha cara. Ela era uma Corvinal, disse Lily. Ele suspirou dramaticamente, fazendo a maioria dos olhares revirarem, mas ela nunca me deu a mínima atenção. Sirius Black foi de partir o coração. Eu até me lembro de incomodar Lily, constantemente, sobre ter recebido uma boa palavra porque eram colegas de turma na aula de aritmancia, boas amigas, mas ela se recusou até a olhar para mim quando eu toquei no assunto. Eu não gostava muito de você naquela época. Você e James eram uns babacas naquela época, disse Lily sem rodeios. A querida Lily, você sabe exatamente as palavras para animar um homem, sorriu Sirius. Por outro lado, James Potter parecia totalmente concentrado em contar as ervilhas em seu prato. O Esquadrão Dourado, especialmente os gêmeos, ouvia e ria junto com a história. Durante todo o tempo, Eve não soltava a mão de Kim por baixo da mesa, mesmo enquanto falava em cima da mesa. O namoro de Kim e Daphne foi um grande acontecimento em Hogwarts, disse Lily, e soou estranho para todos os alunos de Hogwarts, incluindo Kim, quando ela disse. Chegou até os ouvidos da McGonagall. Posso dizer com certeza que as orelhas dela ficavam em pé sempre que falávamos sobre isso na sala dos professores. Ela riu. Ouvi da Pomona que a McGonagall sempre se interessou pelo relacionamento da aluna que ela gosta. Ela é uma grande consumidora de fofocas. Ignorando os olhares dos outros, Kim se virou para o casal Potter. Ouvi dizer que a senhora Potter era a favorita da professora McGonagall. E tenho certeza de que ela tinha uma queda pelo Sr. Potter. Já que ele era o capitão do time de quadribol, parece que ela devia estar de olho no relacionamento de vocês. Ouvi dizer que era bem dramático, com o Sr. Potter perseguindo a senhora Potter por anos. Como você sabe disso? Perguntou James.
Digamos que os professores gostam mesmo de mim, ele sorriu. Tenho um ótimo relacionamento com uma certa bruxa escocesa e, inesperadamente, ela fica tagarela se você a encontrar com uma bebida na mão. James parecia mais interessado em seu prato do que nunca, como se tivesse encontrado ouro em seu pudim. Enquanto Lily parecia prestes a ficar da mesma cor do próprio cabelo. Depois de ouvir que sua ex-professora e agora colega estava conversando com seus alunos sobre seu relacionamento bastante dramático, Sirius jogou a cabeça para trás com uma gargalhada estrondosa. Ah, isso foi fantástico. Ele se virou para Eve. Que azar, hein, Eve? Lembro-me da última vez que encontrei Kim, tentei juntar vocês. Infelizmente, eu, o querubim do amor, falhei. Estou bem, obrigada, disse Eve. E Kim percebeu que ela estava bem. Ela vinha fazendo todo tipo de coisa com a mão na dele. Kim duvidava que ela estivesse realmente tentando esconder o relacionamento. Eles estavam sentados ao lado de um monte de gente que não sabia do relacionamento deles. E se não sabiam antes, agora sabiam que ele estava saindo com Daphne. Se fossem descobertos, ele só conseguia imaginar como seria o resto da noite. Eles realmente percorreram um longo caminho, os dois, disse Hermione. Eles não se davam nada bem quando se conheceram. Durou alguns anos em que eles, especialmente Eve, não se davam muito bem. Sério? Não consegui perceber. Lily olhou para Kim e Eve. Mantivemos distância, disse Kim, imaginando o que estava acontecendo embaixo da mesa. Ai, minha mágica. É como se ela estivesse compensando isso. Ele era um idiota, disse Eve, sorrindo. Você começou, respondeu Kim. Foram tempos divertidos. Eles estavam. Ron falou com comida entupida na boca. Onde está essa porra? Kim olhou para Rony e simplesmente sorriu. Ele pensou se deveria fazer alguma coisa com Weasley, que tinha péssimas maneiras à mesa, mas decidiu não fazer. Eu sou gentil, não sou? Preciso ser elogiado. Sim, preciso ser coberto de elogios. Ele não queria criar nenhum drama na casa de Eve quando foi tão cordialmente convidado para jantar, e estava tentando causar uma boa impressão. A conversa continuou à mesa de jantar até que retornaram à sala de estar, onde começaram a discutir as circunstâncias reais do país. Kim se sentia à vontade com alguns tópicos, como economia e finanças, enquanto outros, como a política da facção Wizengamot, não eram assuntos sobre os quais ele gostava de falar, mas muitas coisas eram conectadas e normais nas conversas. Ele percebeu que James mantinha sutilmente os tópicos da conversa intimamente ligados à facção da luz. Não tentou se desviar disso e ouviu atentamente o que James, Sirius e Lilian falavam, tentando juntar as peças da situação interna da facção da luz e até mesmo da Ordem da Fênix, embora não revelassem nenhuma informação vital. Apenas alguns detalhes que ele costumava especular. Ele até tinha a impressão de que James e Sirius, especialmente James, estavam tentando insinuar que ele se aproximaria da facção da luz. Que esperava isso, ele havia se formado em Hogwarts, entrando no mundo real, mas esperava que a facção cinza, até mesmo a facção das trevas, o abordasse primeiro, em vez da facção da luz. Ele, é claro, se absteve de assumir qualquer tipo de compromisso com eles. Preferia não ter facção, e se fosse para ficar do lado de uma, esperaria até o final para tomar sua decisão. Depois de algum tempo, os Potter lhe ofereceram uma bebida, mas Kim recusou. Naquele momento, qualquer pensamento de embriaguez ou qualquer tipo de droga fazia Kim querer vomitar. Era uma repulsa total. Ele aproveitou a oportunidade para se recolher e dormir. Já? Perguntou Eve. Tem certeza de que não quer ficar mais um pouco? Está ficando tarde, disse Kim quando viu que ninguém estava olhando para ele de forma estranha, exceto Hermione, mas isso era de se esperar. Quando ele estava prestes a sair, Kim pediu para ir ao banheiro. Eve o levou até lá e aproveitou o momento de privacidade, um momento em que sabia que não seriam vistos pelos outros na casa, e se alguém aparecesse, ela seria avisada. Mas Kim não sabia disso, então, quando ela o puxou para uma sessão de amassos, seus olhos se arregalaram, e ele não soube o que fazer com as mãos até mais tarde. Quando respondeu, você está realmente confuso hoje, disse Kim entre um beijo. Não decidimos não fazer algo arriscado? Arriscado? Assim. Você não gosta? Não é nada legal. É emocionante. Não posso negar isso. Eve o segurou até que ele estivesse prestes a suspeitar, e foi o momento certo para soltá-lo, pois Harry reapareceu momentos depois. Ei, vocês dois estão bem? Disse ele, e se deparou com Eve parada do lado de fora, com a porta do banheiro se abrindo e Kim saindo com um lenço na mão. Há algo errado? Perguntou Kim. Não, não é nada, disse Harry. Kim e Eve trocaram olhares quando Harry se virou. Eve piscou para ele, fazendo Kim pensar que isso não era bom para o seu coração. Kim se despediu da família Potter, acompanhado de Sirius, Hermione e Rony, que os acompanharam até a porta. Recusou-se a usar o Flu, preferindo aparatar para casa, escolha pessoal. Saiu do perímetro da casa Potter e acenou novamente para os guardas lá fora, ainda escondidos. Eles estavam melhor escondidos desde o início da noite, mas não o suficiente. Kim sorriu ao senti-lo se mexer um pouco com o aceno. Alguns se esconderam melhor, enquanto outros se expuseram. Ele riu baixinho e saiu de Gordic Hollow. As regras da cidade proibiam aparatações dentro dos limites da cidade se não estivessem dentro das proteções das casas. E como que não fazia parte dos Potter, ele não tinha acesso às proteções das casas, e isso não podia aparatar de dentro da casa Potter. Ele saiu de Godric Hollow. O céu já estava escuro e a lua brilhava intensamente, com estrelas claramente visíveis. O céu noturno era uma das vantagens de ter a casa no campo. Estava sempre limpo, com os corpos celestes visíveis. Que olhou para o céu por um tempo, cogitando se deveria voar para casa. Mas decidiu que seria melhor aparatar e deitar no telhado para admirar as estrelas em paz. Quando estava prestes a aparatar, sentiu um fluxo de magia se espalhar ao seu redor. Foi repentino e fluiu ao seu redor como um grande rio, formando uma cúpula. Kim ficou surpreso por um instante, mas então sua magia fluiu para fora, tão agressivamente quanto ele conseguia. Seus olhos ficaram sérios ao sentir a flutuação da magia espacial. O espaço ao seu redor estava se solidificando. Era uma ala anti-aparição.
Kim se endireitou e olhou ao redor quando ouviu o som de grama estalando e o som de cascalho se movendo. De repente, figuras surgiram da escuridão, todas vestidas com túnicas pretas e máscaras prateadas, cercando-o. Comensais da morte, disse Kim enquanto contava uma dúzia deles. Ah, qual era? Eu tive uma noite muito boa, não vamos estragar tudo. Renda-se, disse um dos comensais da morte mascarados. Kim virou-se para o interlocutor e deu um sorriso irônico. Nenhum de vocês está com a máscara abaixada. Vocês não querem que ninguém saiba que estão atacando Kim West. Essa não é uma perspectiva confiante, senhores. Por trás do sorriso irônico, Kim analisou a situação. Agora ele sentia barreiras de isolamento, bloqueios de som e qualquer tipo de perturbação. Eles estavam tentando manter isso em segredo, diferente do modus operandi habitual dos comensais da morte. Rendam-se, disse o orador novamente e ergueu sua varinha junto com outros comensais da morte, que não os agraciou com uma resposta. Estalou o pescoço e desabotoou o colete. Comi um pouco demais, disse ele. Vocês chegaram na hora certa. Agora posso me exercitar um pouco. Ele não perdeu tempo. Virou-se para o único que falava e lançou um feitiço cortante e sinistro. O comensal da morte não esperava o ataque. Afinal, não havia varinha na mão de Kim. Um escudo foi erguido, mas o escudo mal feito foi cortado como uma faca quente na manteiga. Kim não parou e lançou outro feitiço poderoso contra o mesmo comensal da morte. Houve um contato sólido, e ele voou para trás como uma bala de canhão, colidindo com uma árvore. Os outros comensais da morte responderam e lançaram uma série ofuscante de feitiços, todos de cores diferentes e efeitos variados. A magia de Kim se espalhou pelo chão, e a terra ao redor dele se ergueu como espinhos, formando uma cúpula áspera. A magia destruiu o domo de terra, mas nenhum feitiço conseguiu atravessá-lo. A mente de Kim fervilhava de atividade. Ele lançou seus feitiços, e os pedaços voadores de terra se transfiguraram em aço puro. Os pedaços de aço congelaram no ar e se deformaram em lanças. Todos os comensais da morte usaram seus feitiços de proteção para se proteger. Kim já esperava por isso e acolheu com satisfação. Agora ele tinha um momento para avaliar a situação. Era a primeira vez desde que fora atacado agressivamente por múltiplos oponentes. Ele tinha experiência em enfrentar múltiplos oponentes, mas isso foi quando se preparou para isso, quando eles não o esperavam. Desta vez eles estavam preparados para ele. E eles realmente estavam preparados. Enquanto Kim se concentrava nos 11 comensais da morte, um feitiço surgiu de dentro da floresta, nos arredores de Godricol-Loss. Kim percebeu o feitiço, mas bem a tempo. Ele se virou e por instinto, gelo se cristalizou entre ele e o feitiço. O gelo parecia não ter se cristalizado completamente quando o feitiço prateado derreteu o gelo e atingiu Kim. Foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Kim sentiu que perdia o controle do corpo e caiu de joelhos. Por um instante não havia nada que pudesse fazer para impedir a queda. O medo borbulhava dentro dele, apertando seu coração. Ele não gostava daquilo. Perder o controle do próprio corpo. Não ia passar por aquilo nunca mais. Uma quantidade obscena de magia irrompeu dentro do corpo de Kim. Os efeitos dos feitiços foram eliminados. Kim se levantou e só teve algumas palavras para os comensais da morte. Vocês têm sorte. Muita sorte de eu não ter minha máscara e equipamento. Capítulo 335. O céu do fim da tarde e do início da noite emoldurava o cenário de uma situação tensa. O feitiço lançado deixou resíduos, deixando para trás seus resquícios mágicos na forma de um formigamento no ar e a destruição física com o solo entalhado e as cascas lascadas. Os comensais da morte frustraram as lanças de aço ameaçadoras, mas facilmente evitáveis. As varinhas foram erguidas novamente, com magia fluindo através delas. Eram muitos, enquanto seu alvo era um. Perder um dos seus sem que a situação fosse ideal não era motivo de preocupação. Concluir o trabalho era prioridade. Quanto mais rápido fizessem, mais rápido levariam os caídos para um lugar seguro. Mas então o único oponente falou: vou fazer com que você não consiga usar essas chaves de portal para sair daqui. Você tentou armar uma armadilha com essa proteção. Então não pense que vou deixar você ir sem uma boa festa do pijama. A declaração irritou alguns. Os primeiros pensamentos foram de surpresa com o conhecimento da chave de portal. Embora não fosse segredo, ainda não era de conhecimento geral. Mas então veio a ofensa, uma criança ainda inexperiente tentando ameaçá-los? Será que ele não sabia sua posição? Eles conheciam seu alvo, Kim West. Todos os comensais da morte sabiam sobre ele, o que ele representava e, portanto, porque era imperativo ter sucesso. Mas então um grito perfurou a tensão, e um corpo saiu voando das árvores, passando por cima das cabeças deles e arrastando os escombros até parar aos pés de Kim. Enquanto os olhos estavam fixos no meio do espetáculo, um deles se virou para onde o corpo tinha vindo e viu um brilho do que parecia ser um galho de árvore enorme, colorido de cinza com alguns figos verdes, recuando para a escuridão. Kim levantou o pé e pisou na cabeça do comensal da morte, pressionando o rosto contra o cascalho. Ouviu-se um gemido doloroso que ele ignorou. Apontou a palma da mão para o corpo e lançou um feitiço nas costas do comensal da morte enquanto olhava para o grupo à sua frente. Ouviu-se um grito muito mais horrível e terrível do que o anterior. Provocou arrepios nos corpos dos ouvintes. Eles nem conseguiam ver o ferimento com clareza ainda. No entanto, podiam dizer que era grave para dizer o mínimo. A coluna estava pelo menos rachada e mutilada com mais danos nas costas. Vocês todos têm sorte de eu ter que pensar na minha reputação, disse Kim apontando para os comensais da morte enquanto pressionava a cabeça ainda mais contra o chão. Não posso lançar maldições negras em todos vocês, nem posso matá-los, mas garantirei que os curandeiros tenham um trabalho terrível curando cada um de vocês. Isso terá que bastar por enquanto. Calha a boca, pirralho, disse um dos comensais da morte com a voz rouca, que olhou para o comensal da morte, e um feitiço explosivo, que se inclinou sobre os limites legais de um feitiço não das trevas, manifestou-se entre eles.
A velocidade do lançamento surpreendeu os Comensais da Morte. O Rude ergueu um escudo enquanto os outros partiram para o ataque. O melhor momento para atacar era logo após o oponente lançar sua magia. No exato momento em que o feitiço de explosão foi lançado, o chão saltou entre Kim e os Comensais da Morte, obedecendo às suas ordens. Houve uma troca, o chão explodiu em pó diante da magia. Kim lançou outro nível de proteção, desta vez escudos mágicos que bloquearam os feitiços que o atravessavam. Por outro lado, o feitiço de explosão não foi interrompido pelo escudo defensivo e atingiu as mãos erguidas do Comensal da Morte em pânico. Quebrando ossos e um pouco de magia escorregou pelas laterais dos braços para o rosto, obliterando a máscara e destruindo os músculos faciais. Dizem que feitiços são mais lentos que armas de fogo. A voz de Kim ecoou de repente por todos os lados dos Comensais da Morte, assustando-os enquanto olhavam ao redor. E é verdade, armas de fogo são assustadoramente rápidas, e os feitiços ainda não atingiram essa velocidade. Ninguém tentou aumentar a velocidade de deslocamento, ainda, mas isso não significa que a magia seja mais lenta. Deixe-me mostrar uma habilidade da qual os melhores magos de ataque se orgulham. A poeira baixou e eles descobriram que Kim havia desaparecido do cerco, deixando para trás apenas o Comensal da Morte inconsciente no chão. Imediatamente ficaram em alerta em direção aos arredores, mas então o mesmo ponto no meio mostrou uma ondulação, e a luz brilhou em direção a um Comensal da Morte. Foi um momento dividido entre a aparição e o impacto, e então o Comensal da Morte saiu voando, colidindo com a árvore, sacudindo-a até as raízes. Vou escolher cada um de vocês, repetiu a voz de Kim. Os Comensais da Morte imediatamente lançaram seus feitiços para o meio, mas eles passaram, não havia ninguém lá. De repente, Kim se materializou bem na frente de um Comensal da Morte, que congelou em choque com a aparição repentina. O Comensal da Morte sentiu todo o seu corpo ser agarrado por algo, parecia um corpo preso, mas piorou à medida que as amarras mágicas começaram a estrangulá-lo. A respiração logo se tornou difícil, com cada respiração se tornando um suspiro. Kim estava de costas para os outros Comensais da Morte, e eles aproveitaram a oportunidade. Feitiços foram lançados, e múltiplas luzes cobriram seus caminhos e causaram impacto com o Comensal da Morte, que havia desaparecido da frente. A magia era forte demais, e o Comensal da Morte desabou sobre o grupo, revelando Kim, que agora estava atrás do Comensal da Morte desmaiado. Ele caminhou para o lado e a cada passo, uma parte do seu corpo desaparecia até que ele não estava mais visível. Algo começou a borbulhar dentro dos Comensais da Morte. 3 deles foram abatidos, um por fogo amigo, e agora eles nem conseguiam rastrear o alvo. Outro feitiço repentino surgiu de repente. Ele afundou no chão ao lado dos pés de um Comensal da Morte, transformando o chão sólido em um atoleiro. O Comensal da Morte perdeu o equilíbrio e caiu de costas, afundando lentamente na lama. Não havia terminado, pois os apêndices lamacentos se ergueram do chão afundando e puxaram o Comensal da Morte para dentro. Ele lutou contra a lama, lançou feitiços perdidos, mas percebeu que a lama começou a se solidificar contra seu corpo. Então, um horror percorreu seu corpo quando percebeu que o chão começou a pressioná-lo cada vez mais, até que seus pulmões pararam de funcionar e a escuridão o dominou. Apenas o rosto mascarado do Comensal da Morte permaneceu no chão, que agora estava de volta ao normal. Não houve perda de tempo quando o próximo ataque contra o Comensal da Morte chegou, e foi o maior e mais devastador até então. Os ventos começaram a aumentar, obrigando os Comensais da Morte a olharem ao redor com atenção. Em instantes, a área foi tomada por rajadas violentas que se moviam em direções imprevisíveis. Os Comensais da Morte acharam difícil ficar parados, quanto mais tentar encontrar Kim. Ai! Todos se viraram bem a tempo de ver 4 pessoas caírem no chão, e mesmo no escuro. As costas esculpidas das 4 vítimas podiam ser vistas rasgadas com sangue manchando a pele, as roupas e tudo com que entrava em contato. Um dos Comensais da Morte começou a recuar, seu coração tentava bater fora do ritmo natural. Ele ergueu a varinha, movendo-a constantemente para cobrir qualquer direção que o ataque pudesse vir, tentando não tropeçar por causa do vento. Ele sentiu uma mão em seu ombro e um arrepio percorreu seu corpo antes que pudesse se virar. Olhou para baixo e viu uma longa lâmina prateada sair lentamente de seu abdômen. Os olhos começaram a tremer enquanto ele continuava a observar. A ponta da lâmina se transformou em líquido e subiu pela lâmina até não haver mais lâmina e a prata grudada em seu corpo. Então ele ouviu: eu tampei o ferimento dos 2 lados, o sangue vai ficar lá dentro, onde é devido. Agradeça-me por isso depois. Houve 2 toques no ombro antes que tudo ficasse preto. Foi isso. Um dos Comensais da Morte arregaçou a manga, expondo a marca negra. Ele ia sair dali pela chave de portal. Tocou a marca com a varinha, e ela começou a ficar vermelha, a chave de portal estava ativada. Não aconteceu nada. Oh, que? Eu disse que você não vai a lugar nenhum hoje. O Comensal da Morte sentiu algo contundente e pesado atingi-lo na cabeça. A dor durou apenas um instante, antes de ele cair no chão e não perceber mais nada. Kim olhou em volta. Não havia muitos Comensais da Morte restantes. Ele olhou para cima, para onde havia furtivamente instalado uma proteção anti-Podkey, escondida à sombra das proteções dos Comensais da Morte. Conjurou uma série de feitiços de ilusão e desapareceu para caçar os Comensais da Morte restantes. Iria continuar a destruí-los. Havia magias que ele não podia usar em sua persona de Kim West.
Tudo que ele usava como sua persona de vigilante invisível estava fora de uso para Kim West se revelado. Havia muitas maneiras de alcançar os outros. E então alguém inevitavelmente conectaria os pontos. Havia também magia negra, que ele não podia ser visto usando por causa de sua reputação. Ele não seria acusado de usar tais magias na situação atual, mas as pessoas se lembrariam de que ele usava magia negra. Ele invocou mais magia e lançou um enorme corte de fogo em direção a um comensal da morte, atingindo no rosto com chamas como se viessem de um lança-chamas de alta potência. Depois de causar algumas queimaduras, Kim fez os ossos de uma perna desaparecerem e deixou o comensal da morte no chão, incapaz de se mover. Ele se virou para o lado oposto e viu um comensal da morte tentando correr. Bateu o pé no chão, e uma longa corrente de elo surgiu, agarrando o chão. Uma enorme garra na outra ponta agarrou o pé do comensal da morte, fazendo-o tropeçar. Kim puxou a corrente com magia e arrastou o comensal da morte para perto de si, onde o enterrou no chão e o sufocou para acabar com o outro. Ele jogou um reducto superpoderoso no rosto de outro comensal da morte e esmagou ossos suficientes para mantê-lo vivo. Isso continuou até que só restou um. Kim enfrentou o último comensal da morte, que tinha sua varinha trêmula apontada para ele. Vê seu monstro. A culpa é toda sua, disse Kim. Se você não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Ele deu um passo à frente. Fique longe. Ki ignorou as palavras fúteis e inúteis e diminuiu a distância. O comensal da morte levantou sua varinha e xingou. Avada Kedavra. Kim parou, e um pedaço irregular de terra se ergueu. Algo material era a única maneira de bloquear um Avada Kedavra. O choque verde explodiu no chão, deixando para trás uma nuvem de poeira. Kim sorriu. Obrigado. Você acabou de me dar uma ótima justificativa. Ok. Agora posso te dar uma surra. Ele ergueu a mão e lançou raios sinistros em direção ao comensal da morte, dos quais ele não conseguiu se esquivar, deixando-o caído no chão. Kim caminhou até o corpo inerte e montou nele. Já fiz isso com alguém uma vez, disse Kim enquanto erguia os punhos e os carregava com magia corporal, e suponho que ele não gostou nem um pouco. Então presumo que você também não goste. E desta vez, minhas mãos não vão ficar todas mutiladas. Kim levantou o punho e então o jogou no rosto do comensal da morte, começando a socá-lo. Nada supera o esforço físico de esmagar alguém com as próprias mãos, pensou Kim enquanto continuava a espancar o homem até deixá-lo sangrento. Os pensamentos sobre o feitiço que o atingira antes na luta ocupavam sua mente, enchendo-o de raiva. Ele não percebeu que o homem estava inconsciente. Mas felizmente, alguém estava lá para detê-lo. As mãos de Kim congelaram no meio do soco. Ele virou a cabeça, ainda com um olhar fulminante, para encarar uma multidão que o observava. Entre eles, à frente da multidão, estava Eve, que o olhava preocupada, olhando para ele cercado de carnificina e corpos espancados. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 336. Kim. Ouvir seu nome sendo chamado o fez sair do acesso de raiva. Sua mão parou no ar enquanto ele olhava momentaneamente para o rosto destruído antes de sua atenção se voltar para a fonte, ansioso para voltar. Ele virou a cabeça e viu a família Potter, Sirius, Hermione, Rony e uma variedade de pessoas que ele presumiu serem os guardas. Sua raiva diminuiu ao ver as pessoas. O raciocínio começou a fluir novamente com a adrenalina se esvaindo de sua corrente sanguínea. Ele olhou para o comensal da morte e para o rosto ensanguentado. Já era o suficiente, pensou ele, e de qualquer forma ele não seria capaz de fazer mais nada. Kim se levantou do torso do comensal da morte e se virou para os Potter. Respirou fundo antes de abaixar o ombro e se afastar do comensal da morte. Eles começaram, disse Kim. Ele esfregou a mão, e uma bolha de água a cobriu, lentamente tomando um tom avermelhado. Ele sacudiu as mãos, e a água manchada espirrou no chão. Você está bem? Perguntou Eve, com a preocupação transparecendo em sua voz. Kim assentiu. Havia 1 ou 2 pedaços dos destroços voadores que arranharam suas roupas e um pouco de pele, mas, fora isso, ele não foi tocado por nenhuma magia. Eve parecia querer se aproximar dele, mas Kim enviou uma breve e concisa explosão de magia sonora, dizendo, não, o que a fez parar com uma relutância desenfreada. Que olhou para os outros e ficou aliviada por ninguém ter sentido sua explosão de magia em Eve, especialmente com os aurores a um passo de distância dela. O que aconteceu? Perguntou Sirius, entrando na zona de guerra com o olhar percorrendo os inúmeros corpos inconscientes. O canto dos olhos se enrugou ao ver o comensal da morte com os cortes nas costas. Eles queriam me sequestrar, disse Kim, olhando ao redor para ver se havia algo que precisasse ser escondido. Não conseguia aparatar por causa de uma barreira anti-aparatação que cobria a área, disse Kim, que agora havia sumido. Trabalho clássico de comensal da morte, disparou Sirius. Achei que eles tivessem isolado este lugar. O que alertou todo mundo sobre a briga? Perguntou Kim. Algo deve ter quebrado a proteção porque eles, Sirius apontou para os guardas, viram luzes brilhantes e uma coluna de fogo, e aqui estamos nós. Será que acabei danificando a ala? Pensou Kim. Ele não queria danificar a ala de isolamento montada pelos comensais da morte, ela lhe permitia operar sem se preocupar com as coisas acabarem rápido demais. Ou talvez fosse porque eles não conseguiram mantê-la funcionando direito, e olhando ao redor, a última hipótese parecia ser verdadeira. Então, o que vem agora? Perguntou Kim sem vontade de falar com ninguém. Você precisará vir conosco ao escritório do Auror, disse James, olhando ao redor antes de se virar para Kim. Precisaremos do seu relato sobre o que aconteceu aqui. Você não vê o que aconteceu aqui? Disse Kim abrindo os braços, irritado. Mesmo assim, você precisaria ir até o escritório. Kim suspirou muito bem. Vamos indo então. Virou-se para o grupo e disse, curvando-se, peço desculpas por todos vocês terem presenciado uma cena tão desagradável. Estragou uma noite agradável. Compensarei vocês na próxima vez que nos encontrarmos. A última frase foi dirigida a Eve, que aparentemente entendeu e assentiu levemente. Quebra de cena.
Kim estava sentado em uma sala de interrogatório dentro do escritório dos Aurores. Ele não estava sendo interrogado, mas parecia que os Aurores levariam qualquer um com quem quisessem conversar para uma sala de interrogatório, que não se importava de estar sentado ali, em vez de talvez no escritório de um Auror ou no quartinho. A privacidade da pequena sala enquanto os Aurores lá fora processavam o incidente era muito apreciada. Ele afrouxou a gravata que estava sob o colarinho e a colocou sobre a mesa à sua frente. Fui exposto, pensou Kim. Kim West era para ser um indivíduo talentoso e interessado em magia. Ele deveria estar à frente de seus colegas, um superdotado tanto nos estudos quanto em outras áreas, um vencedor na vida. Ele tinha uma ótima formação, fazia parte da alta sociedade, todas as riquezas que almejava como parte de uma família ilustre, uma excelente posição social de sua época em Hogwarts, grandes amigos que brilhavam à sua maneira, uma vida amorosa próspera, tudo em sua vida deveria ser perfeito. Mas essa imagem cuidadosamente montada desviou-se da perfeição quando tal indivíduo foi encontrado espancando um grupo de comensais da morte no chão, garantindo a cada um deles uma longa viagem até o hospital. Talvez eu não consiga esconder isso, ele pensou. A última vez que algo assim acontecerá fora durante a tentativa de sequestro de Harry Potter em Hogwarts. Ele havia detido os sequestradores e, devido à visibilidade limitada, pôde escapar dos olhos do público. Mas desta vez havia membros da Ordem da Fênix e Aurores na mistura, e um bom número deles. Não era possível calar tantas pessoas. E a notícia estava fadada a se espalhar. Reduzir a propagação, no entanto, era outra questão. Ele tinha recursos de sobra para impedir que a notícia se espalhasse para o povo comum, mas aqueles nos lugares certos ouviriam sobre ela. Ao contrário da última vez, estou sentado no escritório dos Aurores, suspirou Kim. Vovô vai precisar se esforçar para manter meu nome fora do relatório oficial. O problema era que a escala das situações era diferente. Da última vez, o fato de ele ter sido agredido por uma criança poderia ser atribuído a descuido do membro da Novelus Actionites. Desta vez, eram 13 comensais da morte contra um jovem recém-saído de Hogwarts. Isso não podia ser considerado sorte. Então, quando as pessoas ouviam o que ele tinha feito, as sobrancelhas se erguiam e as engrenagens mentais começavam a girar, desencadeando as óbvias cadeias de pensamentos. Que estalou a língua. Malditos comensais da morte. A porta se abriu com um rangido, e que olhou para trás e viu James Potter e outro homem entrando na sala de interrogatório. Boa noite, Sr. West. Meu nome é Gavin Robards, sou o Auror-chefe, disse o homem enquanto ele e James se sentavam à sua frente. Fui informado de que o senhor teve um encontro infeliz com um grupo de comensais da morte. Gostaria de saber se o senhor está se sentindo bem. Que observou o homem. Com Amélia Boni se tornando ministra, o antigo Auror-chefe Rufus Cringior foi promovido a chefe do Departamento de Educação Especial DMLE. Com Gavin Robards, um capitão Auror anunciado para o cargo de Auror-chefe. Tirando a irritação que sinto por minha noite ter sido arruinada, estou bem, obrigado, Auror Robards. Ótimo, ótimo. Fui informado sobre a situação pelos Aurores Potter e Black, mas gostaria de saber o que aconteceu. Muitas coisas aconteceram antes do Auror Potter chegar ao local. Não há muito a dizer. Os comensais da morte estavam prontos para me sequestrar. Sei disso porque me pediram para me render. Tentei escapar usando aparatação e uma chave de portal, mas isso não foi dito. Mas eles haviam criado uma barreira que tornou essa opção inviável. Daí em diante, não tive escolha a não ser retaliar em legítima defesa. Mesmo que você diga legítima defesa, você feriu gravemente 13 pessoas. Muitas delas ficariam sob os cuidados de médicos curandeiros por muito tempo. Eu estava enfrentando vários oponentes. Eu tinha que diminuir o rebanho e garantir que, quando eu derrubasse alguém, ele ficasse no chão. Você quebrou 3 costas. Eu posso ter controlado mal minha produção em pânico. Pânico? Você foi encontrado em cima de um comensal da morte, esmagando o rosto dele com os punhos. Ele usou a maldição da morte, você pode verificar a varinha dele. Eu estava com raiva e as coisas podem ter saído um pouco do controle. Gavin e James trocaram olhares. Kim sabia que não podiam fazer nada contra ele. Em primeiro lugar, o Departamento de Aurores, ou o Departamento de Educação Especial como um todo, não iriam querer acusá-lo, as vítimas eram comensais da morte, e enquanto houvesse uma marca negra em seus braços, não viam nenhum carinho por parte da polícia. Quem poderia acusá-lo eram os familiares dos comensais da morte envolvidos, e mesmo assim Kim tinha certeza, ele sairia impune, sem nenhuma consequência. Houve mais algumas rodadas de perguntas, com Kim sendo solicitado a registrar sua experiência. Se você quiser ligar para sua família, disse Robards. Eu já fiz isso, disse Kim. Gavin e James ficaram surpresos. James perguntou, você já avisou seu avô? Meu avô não está no país, nem ele Otilia. Alguém mais da minha família viria. Como? Perguntou James. Sirius enviou alguém para levar sua mensagem à sua família? Kim colocou a mão no bolso e colocou um relógio de bolso sobre a mesa. Ele apertou um botão chato na lateral, e uma pequena placa quadrada foi ejetada. Ele tocou a parte superior com o dedo, e a placa começou a se expandir. Partes começaram a aparecer do nada até que a placa cresceu até ficar do tamanho de um pequeno bloco de notas. O que é isso? Perguntou Gavin. É um Magifax, disse Kim. Bem, uma versão dele. O quê? Um Magifax. Os modelos Magifax disponíveis no mercado eram todos fixos. Mesmo a versão menor era feita apenas para caber em uma mesa de trabalho. O tamanho que Kim acabará de produzir era inimaginável. Como? É um modelo conceitual e não estará disponível ao público por um bom tempo, disse Kim, reduzindo o Magifax portátil ao tamanho de um chip e guardando-o de volta no relógio de bolso. Não precisa ficar surpreso. Minha família fabrica um Magifax. De vez em quando, me ofereço para testar coisas que estão em desenvolvimento. A porta se abriu de repente, e uma aurora enfiou a cabeça para dentro.
Senhores, uma mulher chamada Rose está esperando lá fora com um advogado chique. Eles estão aqui para buscá-lo, apontou ela para Kim, que olhou para os dois à sua frente e perguntou: Posso ir, Aurores? Sim, disse Gavai. Kim se levantou e pegou a gravata da mesa. Obrigado. Espero que você leve esses comensais da morte à justiça. Estou disposto a ajudar o escritório de Aurores, então, se precisar de mim, entre em contato com meu advogado, com quem tenho certeza que você se encontrará agora. Certamente. Daremos a isso nossa maior prioridade. Fantástico, Kim sorriu e caminhou até a porta, mas então se virou e encarou os dois Aurores que haviam se levantado. Só mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Sim? Eu ficaria muito chateado se os comensais da morte, por algum motivo, não chegassem a Azkaban. Gavai e James franziram a testa. Não gostaram da mais recente falha do escritório de Aurores. E também deixaria meu avô muito infeliz. E acredite, me deixar infeliz não é nada comparado a deixar meu avô chateado. Ele não gosta de se decepcionar. Pelas expressões deles, Gavai e James entenderam o que Kim estava insinuando. Kim deu-lhes um último aceno antes de deixar os dois Aurores sozinhos com suas palavras em seus pensamentos. Capítulo 337. James e Sirius saíram do escritório de Rufus Cringer, o chefe do Departamento de Educação Especial, fechando a porta atrás de si, onde se reuniam o Auror-chefe e alguns capitães Aurores. Caminharam em silêncio pelos corredores de mármore preto. Bem, eles fizeram Cringer descer, disse Sirius, olhando para seu relógio, que marcava uma hora bem posterior ao horário de trabalho. James franziu os lábios. Ele nem olhou para trás. Acho que nunca o vi descer tão tarde, mesmo quando era o Auror-chefe. Sirius balançou a cabeça com um suspiro. Não acho que o humor dele vá melhorar amanhã, quando ele encontrar os ossos. E aí acho que George West vai descer para fazer sua presença ser notada. Ugh, vai ser horrível até levarmos esses malditos idiotas à justiça, jogá-los em Azkaban e jogarmos as chaves no oceano. E tudo isso seria apenas o começo. Não creio que George West vá aceitar um ataque contra o neto sentado. Ele vai retaliar de alguma forma. Só não sei como ele vai se vingar. Acho que algumas pessoas vão perder o emprego. Lembram do que Dumbledore disse? Voldemort vai querer seu pessoal dentro do ministério em posições importantes. Chefes das casas de Wizengamot eram apenas um lado da influência. Os chefes de departamento representavam o outro lado. As mudanças reais aconteceram nesse nível. E se George West começar a mexer os pauzinhos? Os supremacistas de sangue suspeitos de estarem ligados a Voldemort podem ter dificuldades. Mas não acho que Scrimgeour e Bones vão deixá-lo interferir no ministério e no DMLE. Ou acho que ele vai atacar empresas. Afinal, é o forte dele. James lembrou-se de como seu pai costumava fazer negócios com George West. Ele pode querer cortar o financiamento das operações de Voldemort. Só espero que as coisas não fiquem difíceis para o povo por causa das brigas. Essa é uma ideia ingênua. Sempre haverá algum dano colateral. Geralmente, são as pessoas comuns que sofrem o impacto. Lembra quando eu te contei que o Mood me contou sobre trazer o Kim para o nosso lado? O motivo pelo qual convidei o Kim para jantar. E daí? Você acha que isso acabaria sendo o ponto de virada? Mas em vez de vir por aqui, os Vest se unirão de alguma forma à facção cinza. George West faz negócios com Jacob Greengrass e que namora a filha dele. Receio que nossas chances tenham sido prejudicadas hoje. James suspirou. As coisas descarrilaram antes mesmo que ele pudesse tentar. Bem, uma coisa já está esclarecida, disse Sirius. O que? Aquele garoto consegue usar magia sem varinha. O tom de voz de Sirius era uma mistura de seriedade e respeito. Você sabe o que isso significa, não é? O fato de estarmos descobrindo isso agora, e nem Dumbledore saber, significa que o garoto vem escondendo isso há sabe-se lá quanto tempo. Moody disse que poderíamos estar olhando para o próximo Dumbledore, disse James, mas não sei se Dumbledore conseguiria fazer isso na idade de Kim. Eu definitivamente não conseguiria, ainda não consigo. Talvez Moody estivesse certo. O que você acha que Dumbledore vai pensar sobre isso? Não sei. Quem sabe o que Dumbledore está pensando? Só saberemos quando ele nos contar. Sirius gemeu. Acho que agora temos que comparecer a uma reunião da Ordem da Fênix. Dumbledore vai querer saber o que aconteceu, então sim. Não pode esperar até amanhã? Não estaremos livres amanhã, disse James antes de suspirar. Também vou confrontar Dumbledore sobre a mudança. Ele está reclamando disso há um bom tempo. Você planeja se mudar? Depois de hoje, Lily vai querer se mudar para algum lugar mais seguro. E você? O que acha? Talvez eu tenha que conversar sobre isso com Lily e as crianças. Quebra de cena. Na casa Potter, o Esquadrão Dourado estava sentado no quarto de Harry. Harry sentou-se ao lado de sua cadeira de estudo. Rony sentou-se em outra cadeira com Hermione e era dividindo a cama. Depois de se certificarem de que não estavam esquecendo nada, os 4 adolescentes tinham acabado de sair da pequena reunião no andar de baixo. Depois de se certificarem de que não estavam esquecendo nada, e foram para o quarto em busca de um lugar tranquilo para conversar. Você viu todas aquelas pessoas, começou Rony, com o corpo curvado para frente, elas estavam espalhadas pelo chão por todo lado. Ele realmente fez tudo aquilo? Os outros 3 franziram os lábios. Conseguiam se lembrar da cena de carnificina que acontecerá do lado de fora de Gordick Hollow. Árvores arrancadas, cascas com pedaços faltando, o chão escavado, terra queimada, o cheiro de queimado no ar, o leve formigamento na pele ao chegarem lá, e todos os corpos que pareciam ter sido jogados ao acaso. Ele estava em cima da pessoa quando chegamos lá, disse Hermione. Ela se lembrou das costas de Kim enquanto seus punhos se erguiam repetidamente antes de descer. No rosto ensanguentado e quebrado que ela só viu depois. Não parecia haver mais ninguém lá embaixo além de Kim e os comensais da morte. Papai me contou quando eu estava sendo sequestrado, começou Harry, e quando eles o encontraram, ele estava por cima.
mudando o rosto da pessoa. Ele tem braços grandes, disse Rony. Eles são menores que os do Charlie, mas estão lá em cima. O dragonologista Weasley havia desenvolvido um físico mais robusto que o do irmão mais magro devido ao seu trabalho exigente com dragões difíceis nas profundezas da Romênia. Quer dizer, eu sabia que ele era forte com magia, mas hoje, quer dizer, eu não esperava por isso, Hermione disse sem parar. Eles tinham visto tudo em primeira mão e ouvido o que estava sendo falado lá embaixo, a quantidade de dano que Kim tinha causado e o que foi feito a ele. Era impressionante. Você acha que ele usou magia negra? Perguntou Ron, levantando algumas sobrancelhas na sala. De que bobagem você está falando? Eve imediatamente repreendeu Ron, franzindo a testa. Eles estavam dizendo que magia negra foi usada na luta. Ron retrucou. Claro que haveria magia negra. Haveria comensais da morte lutando, pelo amor de Deus. Tudo bem, não briguei. Harry interrompeu a briga antes que ela se intensificasse. Mas foi uma surpresa que Kim conseguisse fazer isso. Havia 13 comensais da morte e apenas um deles, e o fato de ele parecer bem quando vimos, foi bastante chocante para mim, e para os outros. Eve se recostou na parede ao lado da cama e suspirou. Estava presa. Não tinha permissão para sair de Godric Hollow sem alguém a acompanhando, e agora, depois disso, tinha certeza de que as coisas ficariam mais rigorosas, mesmo que não fossem eles o alvo. Ela olhou para a porta do outro lado, ficava seu quarto, e lá dentro estava o espelho bidirecional que ela compartilhava com Kim. Queria sair dali e tentar contatar Kim, mas sabia que não teria essa chance agora, provavelmente só tarde da noite. Ela só falaria com ele amanhã, pensou. E isso também, apenas através de um espelho. Você não está surpresa? Perguntou Harry a Eve. Eve lançou um olhar preguiçoso para o irmão. Estou, mas ao mesmo tempo não estou. Ele sempre parecia tão calmo durante a e está sempre fazendo coisas estranhas e fascinantes. Então acho que embora eu não pensasse nisso, isso sempre esteve na minha cabeça. Que tipo de coisas estranhas e fascinantes? Isso e aquilo. Não sei. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Algumas delas certamente serão interessantes. Harry encarou Eve, mas ela não parecia estar com vontade de conversar, muito menos de responder, então deixou para lá. Que estava sempre fazendo alguma coisa, ele também pensou. Ele também já tinha visto algumas dessas coisas interessantes. O que vai acontecer agora? Perguntou Ron. Os comensais da morte serão levados a julgamento, disse Hermione, e como foram pegos em flagrante com provas de sobra, serão colocados em Azkaban. Como são comensais da morte, e presumo que serão marcados como tal, isso abrirá uma investigação sobre suas vidas, seu trabalho, suas famílias. O ministério sob o comando de Amélia Bones é agressivo contra comensais da morte. É só o começo, isso vai ser grande. Isso era algo que não precisava ser dito. Quebra de cena. Voldemort tamborilou o dedo ossudo na mesa de Mogno. Olhou para seus generais, seu círculo íntimo, aqueles que ele esperava que comandassem sua organização. Mas naquele momento, nenhum deles conseguia olhá-lo nos olhos. Vou perguntar de novo, disse ele. Quando eu disse que queria que Kim West fosse trazido, o que vocês bruxos e bruxas não entenderam? Ele os observou se encolherem, virando os olhinhos redondos, tentando transferir a culpa. Todos vocês são das mais nobres origens, do mais puro sangue mágico, os governantes deste país então não entenderam o que significa o nome West? Era esperado que eu explicasse a todos vocês, pessoas nobres, o que significaria o fracasso nesta situação. Vocês não entendem agora que não temos Kim West em nossas mãos? Não temos a oportunidade de colocar George West sob nossas mãos. A sala começou a tremer quando as pupilas vermelho-sangue de Voldemort se aprofundaram, emitindo um brilho sinistro enquanto ele encarava as pessoas ao redor da mesa. Ele sibilou em sua língua serpentina, e um sibilar mais profundo foi respondido, um que reverberou pela sala, fazendo todos estremecerem. Ele olhou para o outro lado da mesa enquanto sua amada familiar deslizava sobre a mesa com seu forte corpo de escamas verdes, representando sua orgulhosa herança sonserina. Um olhar para sua Nagini foi suficiente para causar medo até mesmo no coração de seus próprios comensais da morte. Ela era uma parte dele e tinha um pedaço dele. Meu senhor, disse um homem baixo e corpulento enquanto suava em bicas, não achávamos que a criança seria capaz? Enfrentar 12 pessoas, interrompeu o homem. Sim, essa seria uma suposição correta, mas você não achou que o garoto West pudesse ter guarda-costas com ele? E então? Você acha que 12 pessoas, das quais eu nunca treinei ninguém, seriam capazes de trazê-lo aqui? Ele vislumbrou um grande futuro quando soube que a criança West visitaria a casa Potter. Era uma oportunidade. Se Kim West tivesse aparecido, eles se moveriam e sequestrariam a criança bem debaixo do nariz de Potter, não apenas colocando George West sob seu controle, mas também virando os West contra os Potter e Dumbledore, deixando George West ressentido e os culpando pelos sequestros de seu neto. Sabemos muito bem que Amélia Bones, a traidora do sangue, tem sido um obstáculo persistente ao nosso avanço no ministério. Eu queria que isso fosse uma mudança nessa situação. Poderíamos ter estabelecido uma posição e tomado o controle de uma só vez, mas agora, George West vai nos atrapalhar. Por que nenhum de vocês, magos respeitados, se incluiu no plano? Vocês estavam com medo do que aconteceria se George West descobrisse? Zombou ele, já que não conseguiam responder. Voldemort acariciou a cabeça de Nagini, fazendo-a sibilar de prazer. Ele se perguntou se deveria deixá-la se banquetear com um deles para dar mais um exemplo, mas decidiu não fazê-lo, pois não era o momento. Resgatem as pessoas que foram presas. Não me importa quando vocês fizerem isso, mas não quero que elas cheguem a Azkaban. Envergonhem o ministério, o ministro, o DMLE, todos os envolvidos. Não quero que George West fique íntimo do Bones. Coloquem uma falha nesse relacionamento antes que ele possa se desenvolver. Mas isso não ofenderia George West ainda mais do que ele já está fazendo agora?
Nós o ofendemos o suficiente quando tentamos e falhamos em sequestrar seu neto. Fazer isso não fará diferença alguma, disse Voldemort. Ele olhou para seus comensais da morte antes de anunciar: vou deixar o país por alguns dias. Preciso remediar esta situação embaraçosa em que vocês nos colocaram. Espero que não piorem ainda mais a situação na minha ausência. Se eu ouvir que houve alguma complicação desnecessária quando eu retornar, preparem-se para enfrentar alguma punição. Nagini sibilou de prazer, seu corpo longo se curvando mais sobre a mesa, quase tocando as pessoas que recuavam. Voldemort acenou com a mão e todos partiram às pressas, pois havia uma praga da qual precisavam fugir. Ele mergulhou em pensamentos enquanto acariciava a cabeça de Nagini. A situação com Vestes era um obstáculo que precisava ser superado o mais rápido possível, ou então impediria sua conquista da Bretanha Mágica e os planos subsequentes de expandir seu domínio. Era hora de pedir alguns favores e encontrar alguns velhos amigos para ver como eles estavam. Kim West em Capítulo 338. Kim inspirou enquanto se levantava com um abdominal e esvaziou os pulmões ao descer. Sentiu suor na parte superior do corpo nu enquanto continuava a exercitar o corpo sob o sol de verão. À medida que se punha, o calor do sol se dissipava e um vento fresco soprava enquanto ele se levantava. A magia sincronizava-se com sua respiração, fluindo para dentro e para fora de seu corpo. Ele injetou mais magia em seu corpo, contraindo os músculos para dificultar um pouco as coisas. Suas sobrancelhas franziram-se à medida que as coisas se tornavam um pouco mais desafiadoras para ele. Ele estava concentrado no próprio corpo quando seus ouvidos captaram o som da grama se aproximando. Ele parou e virou a cabeça para encarar os passos familiares. Você voltou rápido, disse ele. Eu esperava vê-lo à noite. George olhou para o neto e seus olhos percorreram o corpo de Kim. Não estou ferido, nem um corte na pele, disse Kim. Só acreditarei quando não vir mais feridos, disse George, e Kim se levantou com um suspiro e se virou para mostrar a George que ele estava realmente bem. Conte-me tudo o que aconteceu. Comece do início e não deixe nenhum detalhe do que aconteceu ontem à noite. Kim fez exatamente isso. Começou do início falando sobre sua chegada a Godric Hollows, a presença de guardas em frente à casa Potter, algumas conversas sobre o jantar e em seguida, o clímax na forma de seu confronto com os comensais da morte. Ele concluiu o relato com seu breve período no escritório dos Aurores. É mais ou menos isso. Depois disso, eu estava em casa, dormi muito bem e aqui estamos. Que acenou com a mão e uma mesa de pátio com 2 cadeiras surgiu entre elas. Vou designar um guarda-costas para você, disse George assim que se sentou. Eu recuso. Você não tem escolha. Depois de ontem, está claro que se você for andar por aí, vai precisar de um guarda-costas, disse George. E antes que Kim pudesse dizer uma palavra, George continuou. É melhor você tirar uma folga daqui, e uma boa maneira de fazer isso é sair daqui e ir para a Nova Zelândia. Quero que você comece seu aprendizado com Alan Baddeley agora, em vez de no ano que vem. Kim ficou em silêncio esperando George terminar antes de começar. Nossa, tudo bem, eu ouvi o que você disse. Não vou fazer isso. Em vez disso, vou ficar aqui, ter uma boa pausa, planejar uma viagem com meus amigos e me divertir bastante. Repito também, não quero um guarda-costas. Não tente me prender a ninguém, nem pense nisso, eu não vou gostar. Você não precisa dar valor a isso. Não vou ter um maldito guarda-costas. O neto e o avô se entreolharam do outro lado da mesa. Nenhum deles disse nada, apenas se entreolharam. Só recomeçaram quando Polly apareceu e serviu o chá. Você está bem? Perguntou George. Kim respondeu com um copo de limonada na mão. Estou bem. Você não precisa se preocupar assim. George tomou um gole de sua xícara de chá e suspirou. Você e os comensais da morte mencionados na mesma frase não fazem bem à minha saúde. Foi uma sorte que ele estivesse comigo, senão eu teria deixado muitas coisas sem supervisão. Vou escrever para ele para dizer que estou bem. Ele deve estar morrendo de preocupação sozinho. Lia viria à noite, recebi o recado dela. Devo escrever para ela? Se bem me lembro, hoje e amanhã são os dias livres dela com Abraham, e você sabe como esses dois funcionam. Será melhor se eu escrever para ela antes que ela receba aquela chave de portal. Ele levantou a mão em direção ao seu quarto para chamar uma Magifax portátil, mas foi impedido por George. Você pode fazer isso depois. Então, 13 comensais da morte. Isso é impressionante. Alguns podem dizer isso, disse Kim, sorrindo para seu copo. Você nunca me contou sobre isso, que você tinha alcançado tais níveis. Até mesmo alguns aurores e magos de ataque passam a carreira sem alcançá-los. Não foi grande coisa, Kim cruzou as pernas e disse, despreocupado. Eles eram fracos, não estavam acostumados a combate em grupo, que diabos, eram destreinados normais, provavelmente nem usavam magia diariamente. Então, mesmo sendo uma dúzia, não eram uma grande ameaça, senão em maior número. E bem, subestimaram a dificuldade da missão que lhes foi confiada. Seu fracasso era iminente. Sem treinamento ou não, eles eram 13 e você era 1. Lutar contra tanta gente e sair vitorioso e ileso, é uma grande conquista. Lutar contra vários oponentes sem magia, sim, isso é extraordinário, mas eu tinha magia. Quando se trata de magia, as regras normais não se aplicam. Mas eles também tinham magia, filho. Ter magia não lhes dá a mesma arma que eu. A maneira como entendemos a magia é completamente diferente. Mesmo que a chamemos de magia, é algo completamente diferente. Eu pude perceber isso pelas condições em que foram transportados para Sentemungos. Ouvi dizer que eles horrorizaram muitos olhares. Talvez eu tenha exagerado no calor do momento. Foi impressionante quando aconteceu. Eu nunca imaginei que me receberiam com tanto vigor. Você parece ter progredido muito na magia. Estou trabalhando nisso há anos. Seria estranho e decepcionante se eu não progredisse. Sim, mas você fez muito progresso. Estou impressionado. E eu só queria saber o quanto você progrediu. Para ser exato, você está me perguntando se eu progredi nas partes desonestas da magia.
Sim, é exatamente isso que estou perguntando. De certa forma, fiz mais progresso nessas áreas do que no mainstream. As coisas podem ficar chatas, e essas coisas parecem muito interessantes. E perigoso. Deixe que eu me preocupo com isso. Um pai sempre se preocupa com o filho. Eu ainda acho que você é muito jovem para se envolver com essas coisas. Kim ergueu o copo novamente. Não havia nada que pudesse dizer para acalmar as preocupações de George. O máximo que podiam fazer era se ignorar e fingir que a causa da inquietação não existia. O que você está planejando fazer agora? Perguntou Kim. Não gosto de me envolver em guerras, disse George, adotando um tom sombrio. Guerras, escaramuças acontecem todos os dias neste mundo, seja entre bruxos ou trouxas. Há muitos países, estados não reconhecidos, onde fazemos negócios, onde as pessoas estão em guerra umas com as outras por recursos. Tentei me manter longe da guerra, sabendo muito bem que isso nos renderia lucros enormes e garantiria o futuro da minha família ainda melhor se participássemos. Mesmo que um pouco. Esses são países do terceiro mundo, não me importo muito com eles. Este é o meu país, meu berço, onde cresci, um lugar que amo profundamente. E ainda assim não quero me envolver, mas... George parecia mais sombrio do que Kim jamais o vira, e viu um olhar de raiva em seus olhos, algo tão raro que levou um passo, mesmo com sua oclumência, para se lembrar de tê-lo visto. Eles invadiram minha família, algo que amo muito mais do que qualquer outra coisa. Tenho que desejar querer, responder ao que o Lorde das Trevas ousou fazer, porque se não o fizer, eles pensarão que sou fraco, que o temo como todos os outros. Não posso deixar isso acontecer. Já me mudei uma vez durante a última guerra. Farei isso de novo se acontecer de novo, mas não ficarei em silêncio desta vez. Você está planejando participar ativamente da guerra? Perguntou Kim surpreso. A guerra ainda não começou, filho. Ainda estamos nos estágios preparatórios, disse George, balançando a cabeça. Mesmo que tivesse começado, não tenho intenção de escolher um lado no tabuleiro ou me tornar um lado. No entanto, o que posso fazer é garantir que o lado branco do tabuleiro tenha vantagem. Vou me vingar e apostar a favor do lado que quero que vença. Isso parece ser uma forma de tomar partido. Não, se ficarmos longe, George manteve contato visual com Kim, e se ficarmos longe? Nós ficamos longe, hein? George assentiu. Conte-me mais sobre o jantar. Aconteceu alguma coisa interessante? Não vejo motivo para os Potter te convidarem, perguntou George. O objetivo do jantar, disse que entre aspas, era me agradecer pela situação com Umbridge, já estava na hora, como disse James Potter. Foi um excelente jantar de agradecimento, mas o verdadeiro motivo era me levar para a facção da luz, ou pelo menos para a Ordem da Fênix. Ele ficou dando indiretas o tempo todo enquanto eu estive lá. Só que tudo estava ótimo. E, perguntou George. O quê? Perguntou Kim. Você vai se juntar à Ordem da Fênix de Dumbledore? Agora, por que eu faria isso? Eles querem te recrutar. Você obviamente foi atacado por comensais da morte com a intenção de te explorar para chegar até mim, o que significa que eles não têm intenção de te convencer a se juntar às suas ilustres fileiras. A tentativa de sequestro e os planos deles para você obviamente não te agradaram, e sabendo que você pode ter criado o rancor deles. Juntar-se a um grupo que combate comensais da morte deve parecer um destino atraente para você neste momento. Isso é, quero dizer, eu não estava pensando nisso, disse Kim. George apenas olhou para ele, como se estivesse olhando através dele. Vou repetir, Kim disse ele. Vamos ficar longe. Esse nós significa você, eu, Lia, Elliot, Rosé e todos que trabalham para mim. Vou repetir e repetirei o tempo que for necessário. Então, se precisar ouvir de novo, me avise. Kim franziu os lábios e estreitou os olhos só um pouquinho. Por que você acha que eu não pretendo ficar longe? Perguntou. Não estou dizendo que você não sabe, mas caso você queira que eu diga, eu direi. Não sei se sou só eu, mas parece muito passivo-agressivo. George deu de ombros. Entendo, suspirou Kim. Vamos ficar longe. Ele iria ficar longe, mas o outro ele poderia ter toda a liberdade que quisesse. Ou pelo menos toda a liberdade que pudesse pagar. Kim largou o copo vazio e se levantou da cadeira. Vou tomar um banho para me refrescar e te vejo no café da manhã. Ele recebeu um aceno de cabeça em resposta. Ele se afastou, mas ouviu George chamá-lo quando estava a poucos passos de distância. Sim, ele perguntou. Lembra quando eu te ajudei com o labirinto? Sim, tem funcionado muito bem até agora. Sim, está indo bem. Mas estou falando da promessa que você me fez. Isso fez o sorriso de Kim se interromper. Ele encarou George por um instante antes de dizer, sim, eu me lembro da promessa. Você já pensou no que quer? Não, ainda não. Eu só estava dizendo. Eu vejo. Ótimo, você pode ir. E Kim fez exatamente isso com muitos pensamentos em mente. Capítulo 339. Kim fechou a porta do seu quarto e a trava encaixou no batente. Ele entrou no closet anexo ao seu quarto, e a cadeira debaixo da mesa de estudo seguiu. Ela se posicionou em frente ao espelho de corpo inteiro, onde Kim se sentou. Ele pegou um espelho de mão circular e brincou com ele na palma da mão. Ele olhou entre o espelho de mão e o de corpo inteiro. O espelho de mão brilhou, ficando amarelo sólido. Então o espelho de corpo inteiro brilhou na mesma tonalidade antes de ambos escurecerem de volta ao normal. Kim guardou o espelho de mão e olhou pacientemente para o espelho de corpo inteiro. Um brilho passou pelo enorme espelho e parou de refletir a imagem de Kim. Em vez disso, mostrou Eve do peito para cima. O rosto de Eve se iluminou quando os espelhos se conectaram, seus olhos fixos nele. Você está sozinha? Ele perguntou num sussurro. Eve assentiu. Por que você está sentado tão longe? Disse ela. Você consegue me ver daí? Kim sorriu suavemente e estendeu o indicador e o polegar, manipulando os encantos no espelho retrovisor para alterar sua transmissão. Estou visível agora? Perguntou. Muito melhor, Eve encarou Kim. Como você está? Se machucou? Foi aos Sentemungos para ser examinado? O que disseram?
Como? Diminua a velocidade do trem, disse Kim. Estou bem. Não houve feridos. Sim, fui para Sentemungus apesar disso. A senhora Rosen me levou à força. Não se preocupe. Ele se perguntou quantas vezes havia repetido as mesmas coisas para a senhora Rose e Polly, que pareciam incapazes de acreditar em sua palavra. E você? Ontem deve ter sido um susto para todos na casa Potter. Mamãe não conseguia parar de andar de um lado para o outro. Ela não gostaria nem de pensar em comensais da morte perto da nossa casa. E ontem aconteceu de verdade, mesmo que não estivessem vindo atrás do Harry. Foi o suficiente para deixá-la preocupada. Você passar pelos guardas sem ser vista não ajudou em nada. Ela está na biblioteca agora, lendo sobre feitiços e feitiços de proteção, suspirou Eve. Desculpe por isso. Mas ela tem razão. Os comensais da morte que ousaram chegar tão perto da sua casa devem mostrar que não estão apreensivos o suficiente por estarem perto da área inimiga, onde sabiam que a possibilidade de guardas estarem presentes era maior. Isso não é algo que você queira ver de um inimigo que só quer te matar. Não é exagero dizer que talvez seja a hora de mudar de casa para um lugar mais seguro. Eu não quero, Eve. Eu sei que é difícil deixar a casa da sua infância, mas pela segurança da sua família. Eu sei disso, ela o interrompeu. A relutância transbordava em sua voz. É que se nos mudarmos daqui, vamos nos mudar para um lugar com muito mais regras e restrições. Tenho certeza de que nem conseguiria sair para o quintal. Não posso negar, mas não importa, importa. Você vai para Hogwarts antes que perceba, e lá não terá essas regras, mesmo com sua mãe em Hogwarts com você. Eve suspirou, eu sei, mas Hogwarts ainda vai demorar um pouco. Eu já estaria morrendo de tédio antes disso. Você vai fazer 17 anos em breve. Depois disso, terá acesso total à sua varinha. Divirta-se com magia, escolha um projeto, crie algo interessante. Eu faço isso todo ano. É muito divertido e rendeu muito dinheiro. Você não se divertiu criando esses espelhos? Faça algo parecido, e o tempo vai passar num piscar de olhos, e você tem a Hermione com você. Vocês duas podem trabalhar juntas e inventar algo incrível. Diga a ela que ela pode até ganhar uns pontos extras dos professores. Ela vai adorar. Eve quase caiu da cama rindo. Ei, você tem alguma maneira de a gente se encontrar de novo? Ela disse. Não vou te ver por um bom tempo nesse ritmo. Esqueça o verão. Talvez eu não te encontre em Hogwarts. Talvez a mamãe não me deixe ir para Hogsmeade. Você sempre pode sair de fininho, você tem o mapa e a capa. Me diga quando quiser se encontrar, eu estarei lá e podemos passar um tempo juntos. É bem fácil se você conseguir sair de fininho. Podemos até sair se tivermos tempo suficiente, sem assustar ninguém, claro. Acho que seria algo que eu poderia fazer. Certo, vamos ver como isso vai acabar. Estou ansioso por isso. Ei, escute. Que não conseguia ver nada além de Era. Ela olhou para cima, para longe do espelho, e então ele ouviu a voz de Hermione do outro lado. Ei, Eve, você tem. O que você está fazendo? Nada mesmo. Você está procurando alguma coisa? A imagem no espelho foi coberta porque Eve a empurrou para algum lugar, e as vozes ficaram abafadas por causa disso, mas quem ainda conseguia entender parte da conversa. Aquilo era um espelho. Não era. Não. Oh meu Deus. Espere. Que agiu rapidamente e desligou a ligação imediatamente, caso o espelho fosse visto. Seu rosto apareceria, o que não seria o ideal, para dizer o mínimo. Ele teceu sua magia e criou uma perturbação no feitiço que conectava os espelhos bidirecionais, de modo que mesmo que alguém tentasse se conectar do outro lado, pareceria que a magia estava com defeito. Não foi um dia tranquilo, Kim riu, imaginando como Eve lidaria com Hermione. Ele se levantou e se virou para a coleção de roupas atrás dele. O que devo vestir? Quebra de cena. Kim sentou-se no campo verde, com os olhos fixos no céu azul sem nuvens. Sua magia se movia dentro dele para o chão, lentamente, muito lentamente, sendo expelida de seu corpo. A grama ao redor se movia como se estivesse sendo balançada pelos ventos, mesmo que não houvesse vento ao redor. Ele se concentrou em um pedaço de grama que não parecia diferente de seus semelhantes ao redor e enviou mais magia para ele. A grama cresceu mais alta, mais selvagem, mais viçosa e mais densa, e o progresso podia ser visto a olho nu. A grama murchou, ficou amarela, murchou antes que novos fios crescessem, mais ricos do que antes, e o processo se repetiu até que ouviu passos e se virou. Ei, ele disse com um sorriso. Daphne olhou para ele. Ela vestia uma saia de verão com uma blusa preta que complementava sua elegância habitual com sua graciosidade. O fato de você ter me chamado aqui deve significar que você ouviu o que aconteceu ontem, disse Kim, levantando-se e limpando a poeira. Era de se esperar que Jacob Greengra soubesse da repentina movimentação noturna no ministério. Ele havia recebido uma Magifax de Daphne no início da manhã, pedindo que ele se aproximasse da vila não mágica, descendo a colina da residência de Greengras. Ela não disse nada e continuou a observá-lo com o mesmo olhar que ele receberá de toda a família desde ontem. Então ele repetiu a resposta antes que a pergunta viesse. Estou bem. Quanto aos comensais da morte, porém, não posso dizer o mesmo deles. Ouvi dizer que sofreram ferimentos graves. Daphne deu um passo à frente e a abraçou sem dizer uma palavra, que não se surpreendeu com a reação dela e a abraçou gentilmente contra o peito, com o queixo acima da cabeça dela. Permaneceu em silêncio enquanto sentia o abraço dela mais forte do que o normal. Calma agora? Daphne assentiu com a cabeça em seu peito, mas não o soltou. Espero que isso não tenha lhe causado muita preocupação. Fiquei morrendo de preocupação quando meu pai me contou. Comensais da morte. 13. Percebendo que Daphne ficava cada vez mais ansiosa à medida que falava, ele a interrompeu e voltou para acalmá-la. Quando ela se acalmou, Daphne se separou dele. Conte-me tudo, ela disse. Que repassou os acontecimentos, mas ao contrário do que contou a George, suavizou as coisas para Daphne e lhe contou apenas os detalhes gerais do ocorrido. Ele viu os olhos dela se estreitarem quando ele encobriu os detalhes algumas vezes, mas conseguiu se virar. E é basicamente isso.
Seu avô não deve estar nada feliz, disse ela. Papai acha que vai retaliar de uma forma ou de outra. Seu pai tem toda a razão, suspirou ele e contou a ela a conversa que tivera mais cedo. Ele já estava em uma reunião com alguns quando eu estava saindo para vir para cá. Ele vai participar da guerra? Ela perguntou preocupada. Kim balançou a cabeça. Ele não quer que a gente fique longe. Essa é uma decisão sábia. Parecia que Daphne concordava plenamente. Kim não comentou sobre essa situação. Depois de alguma conversa, as duas andaram de mãos dadas pela área, com Daphne contando a Kim todos os seus lugares favoritos. Parecia que Daphne adorava simplesmente caminhar até os lugares de sua casa e ver se conseguia encontrar novos lugares. Enquanto Daphne compartilhava todas essas coisas com ele, Kim decidiu que queria fazer o mesmo. Você gostaria de saber algo sobre mim que não contei a ninguém? Ele perguntou, sem saber por que estava perguntando. Sim, foi a resposta instantânea. Pode ser um pouco pesado. Eu não me importo. Então está bem. Só a minha família sabe disso, mas eu sou um. Legilimamente. Eles pararam no meio de uma estrada de terra com os olhos arregalados de Daphne olhando para ele. Surpreso? Horrorizado? Repulsivo? Ele perguntou. Surpresa, sim. Assustada, mais do que um pouco. Mas e as outras duas? Não. É bom ouvir isso. Desde quando? Antes de Hogwarts, na verdade. Eu te contei sobre meu aprendizado. É com meu mestre em magia mental. Ele me ensinou oclumência, e como eu tinha potencial para isso, também aprendi legilimência. Tenho usado isso desde então. Até em Hogwarts. Principalmente em Hogwarts. Todos os dias durante o café da manhã, durante 7 anos. Quando eu tinha acabado de entrar, eu costumava ouvir os pensamentos superficiais de todos para ver o que estava acontecendo. Ele fez uma pausa enquanto a encarava. Até você era incluída nesses momentos porque eu não tinha controle. E quando você não tinha suas barreiras preparadas, eu ouvia seus pensamentos superficiais. Ele sentiu a mão dela apertar, a dele mais firme. Ele podia sentir a preocupação dela, mas continuou. Houve um tempo em que eu usava legilimência liberalmente sempre que podia. Em algum momento eu cresci, ou simplesmente percebi o que estava fazendo. Então implementei regras em mim mesmo. Nunca usar qualquer forma de legilimência com meus amigos. Se alguém parecesse seguro na primeira vez, eu não usaria legilimência para ouvir seus pensamentos. Continuei o ritual do café da manhã, mas o limitei às emoções e excluí os amigos. Ele então parou e deixou Daphne decidir o que achava daquilo. A reação dela? Ela voltou a andar e o puxou. Você já olhou nas minhas memórias? Ela perguntou. Kim balançou a cabeça. Não com nossos amigos. Raramente mergulhei em memórias em Hogwarts. E fora de Hogwarts? Bem, eu preciso de um jeito de praticar então durante o verão. Sempre que eu ia para o mundo não mágico, eu tirava um tempo para sentar em um lugar lotado, como estações de trem e sentia memórias, ouvia pensamentos e até mergulhava nelas. Eu justificava isso para mim mesma, pensando que nunca mais encontraria aquelas pessoas. E funcionava porque eu nunca senti que estava violando meus valores. Houve outro momento de silêncio antes de Daphne falar e perguntar. Você sentiu minhas emoções antes de me convidar para sair para garantir que eu não disse Kim antes que ela pudesse terminar. Eu tinha feito um bom trabalho com minhas restrições autoimpostas. Não vou mentir que não fiquei tentada a verificar, mas eram apenas pensamentos passageiros aos quais não dei importância. Entendo, disse Daphne antes de perguntar. Gostaria de verificar agora? Se eu te amo. Kim balançou a cabeça suavemente. Ele não precisava disso. Você gostaria de saber se eu te amo? Seria ótimo se minha namorada me amasse. Daphne parou e o encarou. Tem um jeito muito melhor do que ler mentes para te dizer se eu te amo. Ah, o que foi? É simples, ela disse, na ponta dos pés enquanto o puxava para baixo. Kim se viu beijando-a. Foi suave e lento, mas ao mesmo tempo ardente. Sua cabeça estava cheia de pensamentos sobre como ela estava certa, foi direto e eficaz. Capítulo 340. Cavalos alados da raça Granian relinchavam sob o céu escuro da noite. Calma, garoto, disse o cocheiro, acariciando o cavalo, tirando-o dos 6 presos à frente de uma longa gaiola com barras sobre rodas. O homem de meia-idade, rude e com a barba desgrenhada, alisou a pelagem do cavalo enquanto olhava para o grupo de outros aurores, parados à distância, conversando. Um deles, que Graham reconheceu como Artley, se separou do grupo e caminhou em sua direção. Está tudo pronto, Graham? Perguntou Artley. Sim, os meninos estão prontos para voar, ansiosos na verdade, disse Graham, o auror designado como condutor da carruagem. Ótimo, hoje é um dia importante. Artley olhou para o céu sem nuvens. O tempo está bom hoje. Não parece que vai chover nem trovejar. Nem trovejará, acrescentou Graham. É terrível voar quando os cavalos ficam agitados com o trovão. A chuva também não vai atrapalhar minha visão hoje. Parece que vai ser fácil hoje. Artley franziu os lábios, fazendo Graham perguntar se havia algo errado. Você sabe como é, disse Artley. Vamos levar comensais da morte para Azkaban hoje. Da última vez que isso aconteceu, a patrulha foi emboscada no caminho, e os prisioneiros foram libertados pelos imundos comensais da morte. 3 pessoas boas da patrulha de guarda ainda estão presas na ala de recuperação de dano mágico do Centemungus. Você acha que isso vai acontecer de novo? Quem sabe? Da última vez, os prisioneiros eram nomes bem famosos, Greyback, Gêmeos Carroll e Axley. Desta vez, eles não são tão famosos assim, então talvez os comensais da morte não se incomodem. Não consigo imaginá-los sendo os mais íntimos do grupo. Temos que ter cuidado, suspirou Graham enquanto continuava a acariciar o casaco bem cuidado. Parece que vamos levar muita gente hoje, apontou para o grupo de 10 aurores adicionais que haviam chegado com os prisioneiros. Ordens superiores. Os comensais da morte parecem ter se metido com alguém muito importante e o irritado. Skrigion estava dando uma volta pelo escritório para verificar o andamento, até a senhora ministra desceu uma vez.
Ninguém quer que isso acabe em ruínas. Vamos torcer para que tudo corra bem, sem nenhuma loucura. Não é isso que todos nós queremos. 13 comensais da morte, todos algemados nas costas com braçadeiras, foram levitados até a gaiola aberta e jogados lá dentro sem cerimônia, sem nenhuma consideração. A porta da gaiola foi fechada atrás deles enquanto se arrastavam para dentro. Os olhares mágicos se instalaram em alguns lugares com um zumbido de magia selando-os. Uma onda de magia azul crepitante passou por entre as barras dos 4 lados, formando uma camada pálida antes de desaparecer. Ali, mas invisível aos olhos. Graham e Artley cumprimentaram seu superior enquanto Sirius e James vinham supervisionar o processo de transferência. Devemos derrubá-los? Perguntou Sirius, chutando de leve a lateral da gaiola, fazendo a proteção azul clara saltar. Será muito menos trabalhoso para nós se eles não se preocuparem. Ele olhou para os comensais da morte. Não se preocupem, ok. Qualquer coisa estranha. Estejam preparados para um mundo de sofrimento. Vai ser um problema se eles forem muito maltratados durante o transporte, disse James, cruzando os braços. Vamos pregá-los no chão com amuletos adesivos e deixar por isso mesmo. Sirius sorriu ironicamente. Pensando bem, seria uma pena se eles não pudessem sentir os ventos agradáveis da noite durante a cavalgada. Afinal, quando será a próxima vez que eles poderão desfrutar de tais luxos? Os senhores virão conosco hoje? Perguntou Graham. Sim, isso não pode dar errado. Além de nós, você terá mais um sênior e um capitão. Se os comensais da morte vierem salvar seus amigos, eles virão conosco. Isso é o suficiente para um transporte. Artley perguntou surpreso e de sobrancelhas franzidas. Nesse ritmo, os comensais da morte vão recuar quando virem contra quem vão lutar. Os 4 riram ao lado dos miseráveis comensais da morte enjaulados como se fossem animais. Seria preciso um bom esforço para encontrar alguém dentro da sala dos aurores que simpatizasse com os comensais da morte. Certo, chega de brincadeira, é hora de focar no trabalho. Os 4 aurores se viraram para ver o capitão Auror Kingsley chegar. Ele chamou todos para se reunirem e deu início ao briefing final. Esta é a operação padrão de transporte para Azkaban, mas como nossos prisioneiros são comensais da morte, existe o perigo de que outros comensais da morte tentem libertá-los como já fizeram antes. Seremos divididos em 4 equipes. A equipe de Sim ficará com os prisioneiros e os levará para Azkaban. Potter e Black levarão sua equipe e protegerão a carruagem caso o comensal da morte tente ser estúpido e interferir no transporte. Eu levarei minha equipe e darei suporte onde for necessário. Não relaxem nem baixem a guarda. Agora vamos trabalhar e voltar para casa. A patrulha de aurores voou em suas vassouras e cercou a jaula dos prisioneiros puxada por cavalos alados controlados por Graham. Embora Graham tivesse lançado um feitiço engenhoso que reduzia a resistência ao vento em seu corpo, os prisioneiros não tinham esse luxo e eram açoitados pelos ventos fortes. Graham estava com o olho à frente quando notou algo no limite do seu campo de visão. E do nada, pelo menos 30 figuras encapuzadas, suspensas no ar, formaram um vasto círculo. Ele estreitou os olhos por trás dos óculos de voo antes que se arregalassem. Sacou a varinha e a colocou na garganta. Comensais da morte chegando. Sua voz lutou contra o vento e chegou aos ouvidos de todos os membros da patrulha de aurores. Os aurores treinados imediatamente se posicionaram em formação e formaram uma cúpula ao redor da carruagem de prisioneiros. Mas assim que se posicionaram, vários feitiços surgiram assobiando contra o vento e explodiram na frente. O caos foi instantâneo quando os auros que lideravam a frente foram levados pelo vento junto com suas vassouras. Em um instante, o céu noturno se transformou em um campo de batalha mágico, com feitiços brilhantes iluminando a escuridão. Vassouras voavam a velocidades estonteantes, com os cavaleiros se desviando dos feitiços e se defendendo dos outros. Graham olhou ao redor, apertando as rédeas com mais força. Ergueu a varinha para lançar feitiços de defesa contra os cavalos, tentando mantê-los seguros, pois a carruagem cairia nos campos sem eles. Manteve também a equipe encarregada de defender a carruagem, observando para identificar os pontos fracos e complementando-os. Ele engoliu em seco diante do caos ao seu redor. Não havia comunicação com ninguém, e isso o preocupava. Era por isso que não gostava de transportes para Azkaban, a fortaleza cercada por vastas águas, sem nenhuma ilha por perto. Era coberta por proteções que proibiam aparições e viagens por chave de portal, que não podiam ser desativadas nem por um segundo devido ao risco à segurança. E não havia rede de flu devido ao risco de serem vigiados, a única maneira de chegar à prisão era voando. O que poderia levar a problemas como o que enfrentavam agora. Um feitiço surgiu de repente de um lado que Graham pensou ser o lado forte, protegido pela equipe defensiva. Ele se virou apressadamente em direção ao feitiço com sua varinha. Ele não ia conseguir. De repente, outro feitiço surgiu logo ao lado de sua cabeça e se expandiu para um feitiço de escudo, frustrando o feitiço do comensal da morte. Graham se sobressaltou de surpresa e se virou. Aquele feitiço de escudo não era um feitiço padrão usado por aurores. Sua respiração engatou quando ele viu outro feitiço, desta vez de um lado fraco, vindo em sua direção. O tempo parecia ter desacelerado para Graham, e naquele momento, ele só podia assistir enquanto o feitiço se aproximava lentamente. Mas então, novamente do nada, outro feitiço de escudo veio sobre sua cabeça e o protegeu contra o segundo comensal da morte que deveria tê-lo derrubado no ar. O mundo voltou ao normal e os sons retornaram aos seus ouvidos. O coração de Graham batia forte como um trem enquanto seus olhos fervilhavam de turbulência, com a varinha em punho. Mas enquanto a mente de Graham pensava em proteção e sobrevivência, outra parte era dominada pelos 2 feitiços que salvaram sua vida 2 vezes. Não eram feitiços de escudo padrão de Auror, e embora nem todos os usassem, ele não conseguia se lembrar de ninguém usando aquele feitiço específico. Baque. Graham pulou no assento por causa de um solavanco repentino vindo de trás. Ele virou a cabeça para cima e para trás, em direção à gaiola da carruagem, e suas pupilas se contraíram de choque.
de pé no topo da carruagem, vestido todo de preto e com a máscara bem conhecida de todos no DMLE. Vigilante invisível, mas a voz de Graham foi abafada pelos ventos. A aparição chocante foi repentina, pois o vigilante invisível desapareceu diante dos olhos de Graham. Instantaneamente, Graham tentou localizá-lo, e o encontrou imediatamente, na forma de gritos horríveis que chegavam aos seus ouvidos contra o fluxo dos ventos. Graham olhou para dentro da cela do prisioneiro através das grades e descobriu que não conseguia ver nada além de fuligem e névoa que enchiam a cela, vazando e sendo sopradas de volta pelos ventos. Graham saiu do choque e levou a varinha à garganta para informar a toda a patrulha. Vigilante invisível. Vigilante invisível. Ele está aqui. Ele lançou um feitiço na gaiola que eu acho que é o mesmo que suspeitamos que ele tenha usado antes. Ele está invisível. Repito, o vigilante invisível está aqui. Não houve resposta por 1 segundo, 2, 3, 4 segundos antes de Graham ouvir uma voz que identificou como Kingsley. Anotado, mantenham o foco na proteção do prisioneiro, nós cuidaremos de localizá-lo. Não interfiram com os prisioneiros dentro da cela. A última parte da mensagem fez Graham prender a respiração. Ele agarrou as rédeas com mais força e ignorou os gritos vindos de trás. Os aurores não precisaram se esforçar muito para encontrar o vigilante invisível. O céu se iluminou com clarões brancos perto de alguns comensais da morte, fazendo-o cair do céu em direção aos campos abaixo. Então, 2 longas correntes vermelhas brilhantes surgiram de um ponto singular e dispararam em direção a 2 comensais da morte, agarrando suas vassouras. Como se estivessem acorrentadas a uma parede, as vassouras foram arrancadas debaixo dos comensais da morte, enviando-os a um destino óbvio de queda livre. Se sobreviveram à queda, era incerto. Um dos aurores lançou um feitiço de onde as correntes vermelhas mágicas se originaram, e um escudo se manifestou em defesa. Houve uma ondulação distorcida na forma de um humano quando o escudo desapareceu. A distorção desapareceu quase instantaneamente, escondendo o vigilante invisível. Estou com ele na mira, ouviram Graham e todos na patrulha de aurores. Era Sirius Black quem havia falado. Posso localizá-lo por alto. Você quer que eu o persiga? Houve uma pausa na resposta de Kingsley que chegou aos ouvidos de todos, mas surpreendeu muita gente quando chegou. Vocês não devem atacar o vigilante até que a ameaça de emboscada dos comensais da morte seja eliminada ou até que eu dê a ordem. Se ele atacar qualquer um de nós, vocês têm liberdade para abatê-lo. Depois disso, Black Potter e eu caçaremos o vigilante, enquanto o resto de vocês seguirá para Azkaban sob o comando de Sim. Kingsley concluiu, eu o quero vivo. A afirmação de Sirius aconteceu em seguida, seguida por James. Graham aceitou as ordens do capitão Auror responsável. Não sabia como se sentir a respeito, mas não teve tempo para refletir sobre o assunto por causa dos ataques. Graham olhou para trás, para dentro da gaiola, e viu que a fuligem e a névoa haviam se dissipado. Observou os comensais da morte caídos no chão, imóveis. Entrou em pânico, imaginando se estariam mortos por 1 segundo, mas então apurou os ouvidos para ouvir um gemido doloroso que quase não ouviu. Graham sabia que os comensais da morte teriam perdido as mãos se seu palpite estivesse correto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.